Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando você está vendo esse Mescast, mas bem-vindo ao Papo de Peso. Eu sou o Rex, podcaster, ator, cosplayer de Golem e também host desse programa. E eu estou aqui com o meu co-host, Thiago Varela, o homem, o mito, a lenda, o ser másculo que se encontra ao meu lado, cheio de testosterona e calvo como eu. Pessoal, eu sou o Thiago Varela, personal trainer, amigo desse brabo aqui, meu irmão careca, e estamos com um convidado muito especial que você vai apresentar, né, Rex? Hoje o nosso convidado tem patente alta, tá? Tem que ter até um certo cuidado aqui para falar certos assuntos com ele, né? Mas, Varela, o que você tem a me dizer sobre este campeão que aqui se encontra presente? Bom, nosso convidado, ele é militar, campeão mundial de atletismo nos Jogos Militares e conhece muito bem outro convidado que estará em breve aqui, o Big Jeff. Então, é ele que fornece. Fornece cupom da Growth. Pensou besteira, né? Então, ele é mais um influenciador, é um atleta, é um competidor, também é da equipe Growth junto comigo, né? E também é amigo do Big Jeff, que em breve estará aqui com a gente. Mas, para falar um pouco disso, né? Vamos parar com a enrolação. Estamos aqui com ele, o homem, o mito, a lenda, o senhor militar, Tenente Eusébio. Boa tarde, senhores. Tenente Eusébio na área. É uma honra. Estou muito engrandecido pelo convite, lisonjeado. Engrandeceu até demais, né? Eu acho. Assim. É um ambiente. Fico lisonjeado por esse convite. De estar aqui com vocês, trocando essa ideia, que antes de começar o podcast, já fiquei muito à vontade aqui, a galera. Né, exala testosterona, tô em casa. É o bonde dos carecas. Quem olhar de longe não sabe se é uma promoção de chocolate, né? De Páscoa, assim, né? Tem uma chocolatada e dois brancos aqui, mas dá pra ver de longe, mas no formato. Olha Assim, só. Tem mais de 300 quilos nessa mesa, hein? Respeito. Fato. E o mais engraçado dessa mesa foi que a gente deu um trabalho pra começar o programa, porque foi difícil achar o enquadramento pra caber este senhor. Não cabia, né? Ou a gente aumenta o cenário ou a gente aumenta a câmera. Tá difícil. Esse cara em 4K é impossível, entendeu? Mas estamos tentando. Eusébio, vamos lá. A gente tá aqui, a gente convidou pra participar desse programa. A gente queria saber assim, porra, você é um cara de história, você é um cara que se apaixonou pelo esporte como nós, né? Quem tá vendo o programa sabe disso. Somos amantes da musculação, somos amantes do fisiculturismo, somos amantes de uma vida saudável. Sabemos o sacrifício que é, às vezes, manter certos padrões, seguir adiante, manter foco, disciplina, treino. Então, assim, eu queria, assim, antes da gente começar tudo isso, a gente tem um quadro que é assim, quando tudo era mato. Ou seja, a gente quer saber do Tenente Eusébio antes dele ser o Tenente Eusébio. A gente quer saber a tua história, tua formação, a tua origem, sabe? É aquela história de super-herói. A gente quer saber se você foi picado por um militar radioativo. Se você foi a algum teste militar, sabe? Se você foi lá em Angra 2, Angra 3 e tomou um choque de radioatividade e saiu esse monstro. A gente quer saber essa tua origem. Contar um pouquinho da minha história, né? O esporte se confunde com a história da minha vida. O esporte no geral. Eu vim de uma família humilde, de classe média baixa. E o que meu pai tinha para oferecer pra gente como herança era o quê? Educação e estudo. Então ele sempre investiu na gente. Tanto não tinha brinquedos caros, né, tecnológicos, mas eu sempre tive o quê? Acesso ao esporte e educação. Então desde criança meu pai incentivou muito. Fazia natação desde 2 anos de idade, fazia luta, fiz atletismo na infância. Então sempre vi o esporte como uma ferramenta de transformação de vida. Que eu ganhava competições, podia conhecer outros estados, passeava, viajava, tudo através do esporte. Coisas que fora do esporte eu jamais teria condições de fazer. Então eu vi o esporte como uma ferramenta de transformação da minha vida. Seu pai que foi seu grande incentivador, então, né? Isso. Legal. Pelo fato da época dele não poder praticar um esporte, ele era muito pobre. Entendi. Então ele tinha vontade de ver uma escolinha, de essas coisas assim. Então ele sempre se empolgou muito com isso. E era o que ele podia dar pra gente também de melhor. Então eu sempre fui muito competitivo e isso foi desenvolvendo meu caráter, meu instinto de melhorar. Então eu acho que o cara que ele começa a ter um compromisso no esporte, de ser bom no que ele tá fazendo, de ter o comprometimento, ele leva isso para todas as áreas da vida. Então com 10 anos eu fiz um primeiro concurso, já fiz concurso com 10 anos, fiz escola do Recife, eu não tinha condições de estudar em escola particular boa, então era uma forma de ter um acesso de qualidade. Eu fiz o concurso, né, do Colégio do Recife, que era uma escola mantida pela faculdade, na época eu morava em Recife, pela Universidade Católica da época. Aí depois eu fiz prova pro Colégio Militar. Então sempre o esporte me ajudou. Você é de Recife, Eusébio? Eu morei em Recife quando era pequeno. Morei em Recife. Meu pai
Eu trabalhava Mas lá. você Eu originalmente... sou natural da Bahia. Tipo, a forma de vencer na vida... Bom baiano. Não, eu não sou preguiçoso, não. Posso fazer a piada de cancelamento? Não. Vou fazer a piada A gente nem começou rindo. Eu ia falar, poxa, é o primeiro baiano que eu não conheço que não começou dançando, cantando, sambando. Passou. Foi Pode. Ufa. Começou no... Ufa, é o primeiro que eu conheço. Vamos lá. Hoje em dia temos atletas bons. Cancelamento. Esse é o nosso quadro de hoje. Não, mentira. Vai. Mas é isso. Então, eu fui crescendo fazendo esporte. Fui pro judô, né? Quando fiquei adolescente. E meu sonho era sempre... Pô, sempre tive o sonho de fazer academia. Só que era caro fazer academia. Na época era R$30, mas era algo que era caro. Tipo, eu já pagava uma natação. Pra realidade do Brasil. Pra minha realidade sim, ali, sim. eu via muito como prioridade. Já. Ele gostava de esporte, mas ele não via a musculação em si. Porque pra muita gente a musculação, apesar dela abrir várias áreas, né? Tipo assim, você pode... Sim, pela musculação você pode criar um interesse, fazer educação física, você pode competir, ser basista, fisiculturista. Mas assim, para a grande maioria das pessoas, a musculação basicamente é tipo assim, ficar numa academia e malhar e acabou. Mas você não vê um futuro. As pessoas não veem um há futuro. 10, 15 anos atrás era coisa marombeira, quando era coisa... Sim, nunca foi uma coisa Era bem mal vista. vista. mal visto, né? Nunca O foi cara... uma coisa bem vista, né? Então, Até, se eu não me lembro, eu lembro que até no tempo de faculdade, tempo da minha mãe, assim, meu tio queria fazer educação física e meu avô, isso é o quê? Nos anos 70, né? Falava assim, pô, educação física, meu filho. Pô, você vai ser o quê? Professor de colégio? Não tinha essa, assim, nos anos 70, a educação física naquele auge, não tinha essa visão de que você poderia ser um profissional, não tinha essa expansão que a gente está tendo hoje. Buscar uma estabilidade e tal. Exato, né? Tanto que meu tio acabou sendo engenheiro, né? Apesar de sempre amar esporte, fazer atividade física, ele pegou o básico que funcionava, né? Direito, engenharia, era sempre o que tinha ali naquela época. Mas os tempos são outros, meu cara. Pois mudou muito. E hoje o esporte, inclusive, se você para ver, por exemplo, os competidores de hoje em dia, o destaque que o fisiculturismo está tendo, como o atleta hoje em dia de fisiculturismo está ganhando dinheiro, está crescendo, está sendo bem visto, né? Bem recepcionado em várias áreas do esporte, você vê que realmente o fisiculturismo cresceu bastante. Não só o bodybuilding, mas o fitness em geral também deu um boom muito grande no Brasil. A gente só perde realmente para os Estados Unidos, cara. Claro. A gente é um mercado fortíssimo aqui e tá correndo dinheiro. Que era uma coisa que bom você que pensasse corra, nos né? anos 70, na época do teu pai, Era por exemplo, impossível. não era uma coisa que ninguém via dessa forma. até na época que eu comecei ainda, a musculação de fato ainda era algo que não tinha nem retorno. Quem fazia era porque gostava. E agora eu te pergunto, como a musculação, nessa época que você começou a treinar, que você teve a chance de entrar numa academia, que você gostou dessa área, te levou pro fisiculturismo? Então, o que acontece? Eu só consegui ir pra academia quando eu comecei, né? Eu fiz 15 anos de idade e meu pai, uma forma de ter uma independência financeira é o quê? Era fazer uma prova com um concurso militar, ali, o Colégio Naval, o Epicar na época. Então, eu comecei a estudar pro Colégio Naval, né? Só que minha vontade mesmo era ir fazer musculação. Aí, eu estudei um ano, não passei no primeiro ano. Você tá aqui pra Quantos anos isso? estudar? Isso, Ou... 14 anos. 14 Sabe anos. aquela cara. brincadeira do você tá aqui pra estudar ou pra comer merienda? Pra ele era assim, você tá aqui Merenda. pra estudar ou pra malhar, garoto? Eu tô aqui pra malhar. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Aí o primeiro ano eu estudei, não passei. Aí o segundo ano meu pai já se convenceu, porque a academia ia ser uma válvula de escape ali. E o instrutor da academia falou pro meu pai que se eu tomasse aquelas massas, ia ajudar no rendimento, ia estudar melhor. Aí meu pai, não, então ele vai passar aquele... Aí foi minha Massas, sorte, né? Luiz. Aí aquelas massas na época era Midway. Sim. Aquelas massas hipercalóricas, meu pai falou, comprou um pote daquele ali com sacrifício. Pô, isso aí tem que durar um ano inteiro. Hoje a gente usa toma banho disso, né? Passa talco. Passa Aí, talco. porra, caramba, eu misturava com aveia. Pra render, né? A gente ia fazendo a mistura ali, mas foi bacana. Foi quando eu entrei na academia. Aí foi a paixão. Eu já fazia em casa, né? Com peso de cimento, fazia barra. Eu sempre gostei de tudo que me desafiasse. Tu era grande já, cara, com 14 anos? Tinha um... Já era maior do que a galera. Então, o que acontece? Tipo, eu não tinha roupa de marca, eu não tinha... Então, como na escola, como que eu ia me destacar? Né? A carcaça, né? Tipo, eu fazia barra pra caralho, entendeu? Então, eu era aceito no grupo ali. A galera, né, mais desenrolada, porque eu tinha já um físicozinho diferente. Fazia uma atividade. Já era do shape. Tinha que ter já tinha um shapezinho. Mas é engraçado que o teu pai e o teu professor, eles bem ou mal, eles acabaram te ajudando de uma forma que, por exemplo, já foi comprovado hoje em dia que a atividade física ajuda no rendimento mental. Né? Então, tipo, pessoas que estudam para concurso, que ficam 20 horas estudando, já foi comprovado que essas pessoas que conseguem parar
terem uma hora para fazer uma atividade física, uma musculação, isso ajuda muito na sinapse neural, isso ajuda no processo de aprendizado, isso ajuda a pessoa a ter uma percepção, uma recepção melhor do estudo junto com a atividade física, né? O famoso mente sã, corpo são. Isso realmente ajuda. Então, bem ou mal, talvez o teu professor até nessa coisa de querer te influenciar o teu pai, incentivar o teu pai a te botar numa academia, isso acabou te ajudando de uma certa forma, porque realmente foi bom E na pra alimentação você. também, pro controle, né? Ter mais nutrientes. O cara que estuda, ele precisa de uma nutrição melhor. Ele precisa ter um suporte calórico melhor pra estudar. Então, foi realmente fazia sentido aquilo que ele... Né, na época eu não entendia nada, mas fazia esse total sentido. Então, poxa, aí eu tinha mais interesse ainda em passar pra Marinha, por quê? Pô, se eu for pra Marinha, não tinha dinheiro nenhum em casa. O dinheiro era só da passagem, vai pro curso, eu ia pra academia andando, voltava de noite. Se eu passar na Marinha, eu vou ter um salário lá, tipo... A propaganda vai fazer isso, ó, se você entrar na Marinha, você nunca mais vai precisar estudar, e por lá você vai ganhar pra estudar, e o cara ganha uma bolsa, né, de estudo, tipo, na época eu entrei era R$400, mas pra quem não tinha nada, caramba, vai ser meu sonho, eu vou comprar suplemento pra caramba. Então eu estudava pra caramba, já pensando nisso, vou entrar pra Marinha, vou botar o shape, vou ter dinheiro pra comprar suplemento. Então, Tu tinha que entrar na unidade de equinos, entendeu? Que aí tu cuidava dos potrinhos, entendeu? E ainda de quebra ali, né? Ganhava os suplementos juntos, assim, né? Assim com quem não quer. Mas vamos chegar nessa parte. Nossa, o que aconteceu? Eu já ia elogiar o Rex aqui pelo discurso dele. Pô, Rex da minha cultura, agora largou uma dessa O aqui. que aconteceu com o pé de pano? Que o pé de pano não tá crescendo, gente, mas o penente tá enorme. Mas é isso, esse desejo ensandecido de ter um físico, de poder comprar suplemento, me fez me dedicar bastante. Eu passei, fui pra Marinha, né, com 15 anos, aí saí da minha... Pô, começou novo, cara. Colégio Naval, concurso de ensino médio, a gente faz o ensino médio na Marinha. Aí fui pra lá, com 15 anos. É ruim, né? O cara sai de casa, outro estado, vive internato, é de segunda a sexta preso. Isso você tava na Bahia. Isso tava tava em Minas, não contei, né? Tava em Minas. Fui pra Recife, depois meu pai foi transferido pra Minas. Tá. Foi morar em Minas. O seu pai, pra ser transferido, ele trabalhava com o quê? Ele foi praça da aeronáutica. Ah, praça aeronáutica. Ah, militar também. Isso. Meu pai também era militar. Aeronáutico também. Aí, cheguei lá, era comida à vontade. Em casa eu tava querendo malhar, só que, o cara não pode pegar, tem que a comida bem separada. A mãe faz a comida ali, sim. do seu pai aqui, dividir. Lá na Marinha eu cheguei, era à vontade, comida pra caramba. Caralho, era tudo que eu queria, irmão. Pinto no lixo. Porra, podia servir quantas vezes quisesse, peito de frango à vontade. Eu, fazia um off eterno e fiz um off eterno, 3 anos. Nossa, eterno. Eu entrei lá com uns 80, eu entrei com uns 78 quilos, saí com 100 quilos. Com 15 anos você tinha 78, cara. Porra, Tu era um mutantezinho, hein? tu era grandinho, Só que cara. eu chamava atenção, isso não era bom. Porque lá tem, como é um internato, tem veteranos, tipo. Porra, espancavam você, Os né? caras me batiam e falavam, na Marinha não tem o mais forte, tem o mais antigo. Os caras que estavam lá me batiam, botavam em sentido e me descia a porrada, pô. Porra, negão. Mas depois você se vingou, né, cara? Não, depois não. Tipo, quem bate, o cara não. Quando eu fui veterano, eu já tinha outra mentalidade. Entendeu? Eu só queria malhar, então não ficava perturbando os moleques. Mas aí eu cheguei lá, né? Porra. Viram, né? Eusébio tem um bom coração. É, cara. Eu inocentão. É o gigante gentil. É o gigante Quando eu gentil. passei- Se fosse eu... Eu também. Eu sou vingativo. Mas o cara sempre vai estar. Quem tá em cima Irmão, vai estar sempre em quem cima, bate pô. esquece, cara. Quem apanha... Mas teve um dia que eu fiquei revoltado. Vou contar essa história. Vamos chegar lá, Guarda. Aí chegou o colégio naval, pá. E eu fui, eu dei muito mole. Quando eu passei, eu fui procurar comunidade no Orkut na época. Caraca, Aí eu achava que os caras que já estavam lá eram amigos da gente que tava entrando. Aí eu segui os caras, mandava mensagem. Pô, irmão, lá tem academia, como tá a academia lá? Dá pra malhar? Quando eu cheguei, os caras estavam me esperando lá. Pô, tu que é o malhador, né? Pô, eu tinha que carregar todas as bandejas da refeição de todo mundo. É mesmo? Caraca. Pô, tu que... Gosta de levantar peso? Vai levantar a bandeja. Aí eu levava a bandeja dos caras, tu que, porra, aí então vamos fazer uma dieta aí, tu quer secar? E ficava uma semana só comendo arroz. Cara, eram várias maldades que tinha. Que isso, cara? Sério mesmo? É que, tipo, cara, imagina, um jovem de 15 a 18 anos, trancafiado num... Ah, cara, o high school é o bullying do colégio americano, cara. É tipo uma fé bem do bem, entendeu? Fé bem. É tipo, como grosso modo falando. Tem Cara, uns- mas todo mundo já passou por isso. Eu tô falando aqui, mas eu também já passei também por tive minha isso. fase de... Eu só sou grande hoje porque eu tô Não, e muito detalhe, bullying no colégio, cara. eu era o menor da turma. E o mais novo. Sempre foi assim.
Hoje em dia, os amigos daquela época, quando me veem, cara, na boa, eles não me reconhecem, eles ficam... Thiaguinho! A galera que fez bullying comigo quando era do colégio também. Depois que eu sofri algum bullying, não foi muito não, mas não, pessoal... Eu sofri algum, pô, cara. Olha só, diferente de vocês, eu usava óculos, tinha aparelho e era gordo. Pô, eu tomei muito bullying, muito bullying. Não, Então depois que eu encontrei com a galera, depois de um tempo, assim, por acaso, os caras olharam pra mim e assim, caraca, tá diferente, né? Eu era pequeno e mais novo, né, cara? Tinha isso, mas depois que chegou ali a 18 Mas Tudo anos... isso, cara, motivações, né, isso cara? aí forma o motivações. caráter, Fortalece. forja. Acho, Isso forja, entendeu? Concordo com você. Eu acho que falta na geração de hoje, né, ter essa formação mais rígida. Com certeza. Então, isso tudo faz parte de ser quem eu sou hoje. Falta apanhar pra ficar mais forte. Isso aí, porrada só não conserta a vida. Cancelamento 2. Pô, qual foi o melhor cancelamento até agora? O do Varela ou o meu? Como sempre, o final você decide. Né? Falar em bater em criança na Bahia. Vamos lá. Bater em criança? 50%. Não, mas eu sempre falo, cara. Porrada só não conserta a vida. Ó a criança, que 15 anos. Porrada só não conserta a vida. Isso é cancelamento. Mas porra. Tem que pegar um frame dele, assim, sabe? Botar em preto e branco. Com aqui. 15 anos, 79 quilos. É um mutante, cara. Porra. Se ele fala isso pra mim com 15 anos, Aquilo era que a meu gente fala, herói. né, que violência, né, violência gera violência. E o excesso de violência gera compreensão. Então essa foi a forma, minha formação foi essa. Cara, não tinha essa porra de bullying, entendeu? Então, Foi o que você falou, né? Na Marinha tinha coisa do posto, né? Então o mais velho vai mandar vai no mais mandar novo, no mais e novo você... e forjou. E já existe essa coisa da hierarquia. Hierarquia, desde e é cedo. institucional, né? Como é institucional, os caras ainda usam mais ainda. Mas foi bacana, porque lá... E aí lá eu pude fazer esporte também, que lá é um período estudando, né? A parte da manhã você fica estudando, a parte da tarde tem as atividades militares e a prática esportiva a tarde toda. E foram 3 anos de internato fazendo esporte, né? Competindo com as faculdades, Mackenzie. E o que você gostava mais de fazer ali? Tirando a De... musculação. Não tinha onde você- escolha. Isso que Lá, eu tudo, queria lá no militarismo não é uma casa de escolher, é casa de cumprir. Então o cara te olha, pô, esse negão aqui é bom. Tipo, ele pega o cara que é bom e bota pra 5 coisas. Se o cara for bom. Na época me botaram no judô, eu odiava judô, mesmo tendo lutado. Aí porque eu tinha uma força física, né? Botaram no judô. Eu imagino. Só que o judô, eles não tinham musculação. Eu, pô, fiquei chateado. O judô, os caras corriam pra caramba com kimono em Angra dos Reis, aí, porque é Angra dos Reis, o colégio naval. Aí corria com kimono, acordava 5 horas pra correr, fazia barra com kimono. E, tipo, era uma das equipes mais disciplinadas. O cara só que eu era forte, assim, já era... Pra 15 anos eu era grande. Sim. Então, os caras me botaram pro judô por obrigação. Só que eu era doido pra ir pro atletismo, porque o atletismo eles tinham acesso à academia. O pessoal do arremesso entendi. de peso. Não Pô, podia mas com a malhar. tua força, ninguém nunca pensou em te botar num arremesso de peso. O cara que era o chefe da equipe do Levantamento. judô, Ah. ele era mais... a patente dele era mais alta do que o cara que era chefe do atletismo. Ah, tá. Aí então, ele, por ordem, ele me pegou lá pro judô. Mas você falou que botaram pra vocês fazerem várias coisas. Vários testes pra escolher quem tem potencial de... esse cara tem potencial, esse cara corre, esse cara salta. Aí na hora eles pegam os melhores e jogam pras Entendi. equipes. Eu achei que botavam você em diversas coisas no que você Não, se no início, destacasse quando mais. entra, assim, Entendi. o calouro, né, que a gente chama. Aí me destaquei. Isso era bom porque você ficava protegido dos caras que eram da sua equipe. Por exemplo, você já tava lá há 3 anos, né? Eu entrei agora. Só que se eu fosse da sua equipe, você acabava me protegendo de outros caras que não eram da equipe. Entendi. Então você criava tipo uma coligação ali. Entendi. Mesmo tendo E hierarquia. o presídio, né? É, tipo isso. Meio presídio, né? Por isso que eu falei que parece um Os hispânicos não mexem com os rednecks não mexem com os... Pô, niggas. Exato, com os grupos divididos ali. Então você criava uma proteção ali, o esporte. Só que no judô os caras eram tão ruins que os caras do próprio judô, eles tinham massacrado. Do atletismo não, era a galera mais que malhava. Então eu sempre tive vontade de ser do atletismo. Aí eu fui do judô há muito tempo, competi, né? Ganhei competições contra o exército. Todo ano tem as competições entre marinha, exército, aeronáutica. E isso era bom de ser de equipe, era o quê? É que você tinha acesso a uma comida a mais, tipo... No meio da tarde tinha um lanche que é só pra atleta. Então tinha vantagem de ser esporte. Então eu mostro que o Entendi. esporte sempre tinha o conceito, né? Como eu era maior, os caras me davam trote fazer. Então o meu comportamento era baixo. Eu tava sempre preso no final de semana no primeiro ano. Caramba. Os caras me botavam em várias ciladas. Os veteranos, né? Tipo, Marcação cerrada em Marcação cima de ali. você, né? só que o esporte limpou minha ficha. Então eu era bem visto por causa do esporte. Meio que esquadrão suicida, né? É, tipo assim. A gente vai limpar o seu nome se você trabalhar pra gente aqui. Mas é isso aí, pô. O cara que é bom atleta, ele fica com a costa quente. Então, mas foi bacana que eu tive, mostrando mais uma vez que o esporte é uma ferramenta de transformação. Pude viajar pra competir, né, passei esses 3 anos lá. Aí quando eu era o 3º ano, eu já mandava em mim. Eu fui pro atletismo.
Ah, Aí pude legal. malhar, pô, eu fiquei É que esporte tu pegou no atletismo? arremesso de peso. Só que eu era um cara... Por que será, né? Eu sempre fui um cara dedicado, então eu não queria estar lá, estar no esporte só pra ser mais um. Eu me dediquei pra aprender a técnica. Ser bom. E na final de semana isso fui bom. Eu bati o recorde lá do... O Caralho. recorde era de 40 anos atrás. Caramba, Caraca. Aí cara. bati. Caraca, mano. Aí bati o recorde no lançamento de disco do peso. Eu não bati o lançamento de disco. Fui do disco e do peso. Caraca. Aí ganhei no Convenção das Forças Armadas. Caraca. Aí passou esses 3 anos, né? Nesse terceiro ano eu já conseguia malhar. Já tava com... Saí 18. de lá com 18 anos. 18 anos. Grande pra caramba, inchadão. Na época ainda não tinha contato com anabolizante, né? Nem podia. Tá no regulamento interno do aluno, a gente não pode... Tem coisas que expulsam, que é o quê? O cara colar. São faltas graves. O cara colar, lá a gente preza muito por... Colar é como se fosse roubar. Colar, Honestidade, roubar né? E ser prego com substâncias ilícitas. São os que são passíveis de o cara expulso. Ele não fica nem preso, ele vai expulso. Ele perde a farda e vai embora. Perde a farda mesmo. Então, tipo, era muito... Mas tinha o doping? Chegava a ter algum tipo Não, de... mas tem inspeção de armário. Do nada, tá todo mundo lá, ó, cada um em frente ao seu armário. Aí abre o armário, eles vasculham tudo. Ah, mas podia estar debaixo da cama. Mas aí, olha... tipo, é muito perigoso. Tipo, não, na época eu não arriscava, não fazia... Podia estar com o pé de panos lá. No Porque é muito, pô, celeiro. embora com a mão na frente e atrás é feião, entendeu? É, Tipo, sim, com certeza. Claro. saiu de casa 15 anos, é meio, porra, a família fica orgulhosa. Não, e assim... Não, e não a honestamente- boa, falando- Não, honestamente falando, com 18 anos não é nem idade Não, pra pensar não, nisso. exatamente o que eu ia falar, pô. E o cara já era grande. Sim. Com 18 anos, por favor, né? É, Ó, exato, exato. deixa de ser Enzo, cara. Por favor, vai treinar. A gente até fala muito sobre isso, assim, que a idade ideal para você começar a fazer, né, ou ter um acompanhamento mais clínico sobre isso. E, cara, esse período até os seus 21 a 25 anos, cara, é muito importante que você deixe o teu corpo ser o seu corpo, sabe? Não, numa boa. Ser natural, Fala- ser... Assim, suplementação nunca foi um problema. Mas, assim, a parte de hormônios em si... Cara, preserva o seu corpo ao máximo. Porque, assim, até os seus 25 anos, o teu corpo está em total desenvolvimento ainda. Você ainda está crescendo, o teu corpo ainda está se estruturando. Algumas pessoas mais cedo, outras mais velhas, assim, né? Variando entre 21 a 25 anos. Mas dá esse espaço pro teu corpo, cara. Porque Não, você assim, precisa disso. E não há porquê uma pessoa que não é atleta, um jovem, Exato. um cara que tá na academia há 1 ano, 2 anos, sabe? Que não tem não desenvolveu ainda, não chegou no seu limite, usar as paradinhas, né? Atleta vai usar, tem que usar, que senão nem sobe no palco. Essa que é a verdade. Sem hipocrisia. E Tá sempre bom? me perguntam quando. Eu acredito. Limite natural, né? Qual é o limite natural? Eu falo que o limite natural é o quê? É quando você já tiver uma constância de treino, já tiver uma consciência de treino, tiver condições de se manter, né? Que tem cara que quer começar a usar anabolizante, não tem cara que não tem condições nem de comprar o protocolo. Exato. Aí vai comprar em lugares duvidosos. E você tiver condições de o quê? De arcar com os possíveis riscos. É. E não vamos ser hipócritas, né? O uso do esteroide anabolizante ele pode causar riscos, sim. E o quê? Você tem que ter um acompanhamento. Então, como o cara não tem condições nem de fazer dieta, muitas vezes, não é desmerecendo a condição social de ninguém, mas a pessoa tem que ter noção, pô. É, porque não é Porque vira- barato. Não, e não pense você que você vai tomar uma paradinha, vai cruzar os braços e vai comer pizza toda noite, que vai ficar grande, vai ficar sarado, porque não vai ficar. Porque senão vira estatística, vira um problema social. O cara vai pro hospital Com inflamado, certeza, com abscesso. certeza. É o que a Os gente vê. cuidados de quem usa as paradinhas deve ser redobrado, triplicado, tem que ter um acompanhamento. Normalmente quem- Falou aqui um atleta, tem 2 aqui quase atletas, tem 49 anos de idade, podia ser pai dele. Esse moçoiro, esse jovial rapaz tem 30 anos, cara. Olha isso. Eu tô me sentindo muito Acabado, idoso. vocês, pô, entrei na Marinha com 15 anos, virava a noite no serviço, com a lataria. Mas tu viveu muito, tá vivendo muito, tá curtindo. Estou trabalhando. E vem cá, Eusébio, nessa tua história toda, teve algum modelo, alguma inspiração, alguém que você falou, olhou e falou assim, cara, porra, eu consigo ser melhor que esse cara, eu consigo ser tão grande quanto esse cara. Cara, eu tipo, pensei assim, sempre tudo que eu fiz, eu queria ser bom no que eu fazia. Sei lá, cara, eu acho que vou trazer um pouco da minha criação, né, de religiosidade. Minha mãe que sempre, ela criou a gente falando muito coisa da Bíblia, então Deus fala que a gente tem que ser o melhor em tudo que a gente faz, né, que a gente é aquela, assim, eu lembro desde que ela falou, a gente tem que ser cabeça e não cauda. Então tudo que a gente for, a gente tem que fazer, né, não sei que vocês já acreditam em alguma religião, mas Não, isso tudo que a gente for Então, fazer... eu ri do provérbio da sua mãe, que é um provérbio muito antigo, tem que ser cabeça e Cabeça não não cauda, cara, cauda, isso é pô. muito velho. Então ela sempre fala desde criança, pô, vai fazer o dever feio, ela rasgava.
Aham. Vai fazer, pô, de qualquer jeito, não, vai lá e faz de novo, porque a gente tem que tem que ser bom. Sim, sim. Pô, se eu fosse um gari, eu tinha que ser o melhor gari pra varrer a rua da melhor forma. Se eu fosse um empresário, tem que ser da melhor forma. Então, minha mãe sempre botou isso na minha cabeça, que a gente tem que ser melhor, não é ser melhor que os outros, mas é ser bom em tudo que a gente faz, não é fazer nada de qualquer jeito. E deu pra perceber, né, Eusébio, esses valores familiares você leva como cartilha pra sua vida, né? Tá falando aí que, tirando como exemplo, a sua mãe é muito bacana isso. Que o que ele deu de exemplo sim, eu também sempre ouvi isso da minha família, assim, principalmente do meu avô. Ele sempre falava isso, mas assim, você não precisa ser melhor que ninguém. Você só tem que ser muito bom no que você faz. Porque você vai ser reconhecido pelo seu trabalho. E o seu nome é o que você tem para te provar isso. Não, e se doar o máximo possível Exato. também, né? Então, existe até... Me esqueci agora o nome, tem uma religião chinesa que fala exatamente isso, que você encontra a sua religião, né, a sua fé, o seu Deus, no que você faz de muito bem. E porque você tem acordo com a sua mente e o seu coração na coisa que você se dedica a se tornar bem naquilo. Então essa dedicação em você mesmo é muito boa, assim, você puxar isso pra você e levar isso pra vida. Nas pequenas coisas, como você falou, se você vai ser um gari, cara, então seja o melhor gari. Sabe? Você quer ser um cozinheiro, seja o melhor. Se dedica a ser o melhor pra você. Isso é muito bom. Mas teve alguém que te serviu de modelo, de exemplo? Assim, alguém que falou assim, porra, eu quero ser que nem o Arnold, eu quero ser que nem o Lu Ferrino, eu quero ser que nem Eu sempre, pô, vi o Rony, eu tinha quando eu comprava suplemento, vinha aquele post do Ronnie Coleman, tinha um post do Ronnie Coleman colado no armário. Né, suplemento pra caramba, né? Ele é geração Ronnie Coleman. Exato. Geração Ronnie Coleman. A gente que é velho, Varela, a gente que é velho. A gente é geração Arnold, Stallone. Conan. Pô, Conan, cara. No Ferrino. Então, Ronnie Coleman. Mas eu não era voltado ainda pro fisiculturismo, era voltado pro esporte. Eu queria performar no que eu fizesse. Se era no disco, eu queria performar no disco. Aí se era no atletismo, no né? atletismo, eu performava no atletismo. E gostava de musculação, porque, pô, é viril isso, né, cara? Ser forte, tipo... É coisa de homem, pô. Não tenho que... Eu respeito todos que praticam o esporte, né? Que não são só homens. Mas é coisa de homem, pô. O cara se vê forte, é coisa de vaidade, é coisa masculina, cara. A minha inspiração eu assumo que veio muito de mitologia e quadrinhos. Assim, por exemplo, eu sempre gostei muito de mitologia grega. Então, o meu herói de infância sempre foi o Hércules. Então, sempre... Cara, eu era apaixonado. Eu lembro que minha mãe tinha me dado de presente há muito tempo atrás um livro pequenininho que mostrava sobre estátuas, né? Porque eu desenhava muito quando era pequeno, então eu usava essas referências de estátua para fazer anatomia quando eu ia desenhar. E aí minha mãe me deu um livrinho que tinha várias estátuas só do Hércules, assim. E tem uma estátua dele que é incrível, assim, a musculatura, ele apoiado no cajado dele, assim. Eu falei, caraca, que perfeição, assim, a estátua, sabe? Então eu sempre me inspirei muito nas coisas da mitologia, da força. Então era uma coisa que sempre me atraiu muita atenção. Tanto que eu fiz greco-romano, que era uma luta olímpica, porque ele era um lutador também de greco. Então, tipo, tudo nisso pra mim me arremeteu muito a essa coisa. Então eu sempre tive essa inspiração também, de assim, porra, eu quero ser um herói, sabe? Eu quero ser tão forte quanto o meu herói. Então a gente busca isso mesmo. Se destacar positivamente. Sim. Sempre, pô, quis... na minha época tinha preconceito, muito preconceito. Tipo, na minha escola, tipo, tinha pouco preto, tipo, era um dos poucos... Minha mãe, pô, tem que estar sempre cheiroso, arrumado, assiado. Então, a minha criação foi essa. Não tem mimimi, não, pô. Não sei se vai ser cancelado essas coisas assim, entendeu? Hoje tem muito mimimi, que minoria, não. Eu fui criado pra estar na no. O mundo é assim, cara. A gente tem as diferenças, a gente tem que entender as diferenças. Então, eu sempre tava bem arrumado, portava bem, era bom nas coisas, sabia as coisas, entendeu? Pra não dar motivo. O preconceito existe. A minha forma de lidar com preconceito não é nem um papo assim do assunto, mas era de me destacar nas coisas, entendeu? Entendi. E eu entrei na academia porque eu tinha problema de postura, né? Entrei com 15 ou 16 anos, tinha 65 quilos, e aí foi. Tomei gosto, fui ganhando um corpinho, né? Fui chamando a atenção. É aquela coisa, a gente não chama atenção pela lataria, a gente chama pela carcaça. pelo físico, né? Era pobre, não tinha, porra, tinha que ter um shape, porra. O que depende só de mim? O shape, né? Vamos ver, cara. Exato. Teve alguém nessa tua história que chegou, além... Tudo bem, você teve essa coisa do Ronnie Coleman, que foi um modelo pra você, um exemplo, né? Mas teve alguém que chegou e te incentivou no começo, falou assim, pô, meu irmão, aí, tu tem potencial. Dá pra te deixar grande. Vamos. Teve alguém pra... É porque eu sempre me puxei, entendeu? Ou foi você mesmo? Veio Então, de você? os caras, eu me destacava no esporte que eu fazia. Então já era referência tudo de força. Eusébio, em tamanho. É o Eusébio. Eu era muito elétrico. Foi sempre o maior, tudo o mais chama forte. Eusébio, né? Tudo era chama Eusébio. Tinha um cara assim, tinha assim, pô, deixa eu lembrar.
Um amigo meu, na época do colégio, que ele já fazia academia, eu não tinha condição de fazer academia, ele foi um dos primeiros a malhar, então as menininhas ficam... Josué, ele me fala... Josué é o nome dele, ele é oficial do bombeiro lá de Minas. Aí ele fala, ele sabia negócio de série, eu não sabia nada. Aí eu ficava na aba dele, né? Aí ele, quando eu me matriculei, ele anotou no papel, eu não sabia o nome hipertrofia. Aí ele falou, ó, tu vai chegar na academia, tu vai pedir uma série de hipertrofia. Aí toda hora eu esqueci o nome. Como é, mano? Eu vim procurar um professor de hipertrofia. Aí eu lembro que ele anotou no papel pra mim, ó, pede uma série de hipertrofia. Porque na época tinha série de definição, quando eu entrei era assim. Era série de definição e série de hipertrofia. Ó, isso não existe, tá? Cara, mas funcionava. O conhecimento limitado que tinha, fazia funcionar. O cara botava Funcionou. 4 de 6. Eu lembro que começava com 3 de 10, quando tava acostumando. Aí depois vinha pra 4 de... aí diminuía, vinha 8, depois 6. Eu lembro que 4 de 6 era o ápice. Caralho, era o ápice da hipertrofia. 4 de 6 era a periodização. Porra, que eu pegava mais carga. Faz sentido por quê? Porque a gente aumenta a carga, pô. Tudo tá ligado à carga. Não, o que eu quis falar é que qualquer treino... Qualquer estilo funciona. Vai funcionar, mas funcionar. O ajuste ali é na alimentação. Sem esquecer a alimentação, Só tá? que a gente tinha na cabeça que a série era isso. Pra secar era 4 de 15. Pra ganhar peso era... Entendeu? E as séries mais baixas eram o que ia dar mais volume. E 3 de 6 pra crescer. Caramba, cara. Mas por que crescia? Porque a gente usava mais carga. Logicamente também. Por isso, não é? Sim. Mas é aquela coisa, eu lembro que nessa época da academia era engraçado, porque você chegava assim, não, professor, eu quero dar... Não existia tanta informação. Era uma coisa que estava crescendo, estava em aprendizado, muita coisa ali. Hoje em dia, o que a galera tem de resposta, de estudo de treino, científico, de estudo, inclusive vem da gente, tá? Da nossa geração aqui. Porque, por exemplo, quando eles... Para pra pensar. Você cria um remédio, e esse remédio é feito para uma determinada causa ou doença ou problema. Aí chega um cara, lê a bula e fala assim, pô, mas pera lá, hein? Se eu fizer isso aqui, eu posso melhorar o meu desempenho, o meu treino, minha qualidade. Aí o cara vai e testa nele. Então, muitas das respostas que a gente tem hoje de suplemento, protocolo, anabolizante, foram pessoas que foram testando nelas e foram desenvolvendo e foram criando resposta. E hoje em dia a musculação é a mesma coisa. Foi muita gente que foi, pô, não, pra quê? Deixa eu mudar o meu treino. É um estudo empírico, né, que exato. fala. É um estudo Que empírico. muitas vezes agora a gente tem estudo científico mostrando que realmente fazia efeito. E hoje em dia a ciência fala assim, pô, pera lá, cara. Esses caras são literalmente ratos de laboratório. Eles estão treinando, estão testando, estão fazendo, estão levantando peso, estão melhorando carga. O que está acontecendo aqui? E aí começou a mudar esse conceito de 4 de 15 para secar, 4 de 6. Não, realmente, mais força, mais volume, é óbvio. Mas assim, tem como ter outro trabalho em cima disso? Tem. E aí as coisas foram melhorando. Hoje a galera tem muita facilidade para pegar informação, para ter acesso à suplementação. Mas no nosso tempo era difícil pra caramba, cara. Você não achava... Você não achava isso fácil? Dieta calculada, não. O cara falava ali, ó, faz isso, come isso aí, de noite toma isso. Exato. Proteína alta de Tem cálcio. que comer 12 bananas por 12 dia. bananas Você pegou a época da albumina? Você pegou, Bruno? Albumina. Peguei a fase da albumina. Saltos, pô. Nossa. A albumina. Pô, relíquia, eu pô. tinha o superpoder, cara. Eu tinha o superpoder com albumina, cara. Eu abria clarão, maluco. Quem nunca? Aquele cheiro de albumina era... Quem usou albumina sabe. Nem fale isso, Não, cara. tinha várias técnicas pra fazer a albumina descer, pô. Não, eu misturava com aveia. Ó, aí, ó, primeira dica pra albumina, o que eu fazia? Botava aquele chá de... aquele Guaracamp. Extrato Nossa. de Guaraná. Descia. Descia. Com um biscoito maisena. Batia, Porra, brother, biscoito maisena. misturava e batia com biscoito maisena. Ó, descia. deu certo. Deu certo. Não, tinha que testar, não tinha como comprar whey. Deu certo. O dinheiro dava pra albumina. Albumina era muito mais barato que whey. Lógico, sempre foi. Aí misturava com Guaracamp, misturava com biscoito de maisena. Guaracamp, Com brother. aquele suco Tang. Tang de laranja. É dica aí, ó, pra quem... tem Albumina e Eu acho que hoje Tang em dia foi... tá tão... O mercado tá tão vasto assim que não tem necessidade do cara ficar tomando albumina. Cara, Acho que nem albumina e vende Tang. Eu achei que eu conhecia misturas bizarras. Não, mas o Eusébio superou agora. Tinha que ser tinha que matar aquele gosto da albumina. Eu tenho uma história minha antiga, que eu já até falei sobre isso, não sei se eu já falei aqui.
Mas eu lembro que quando lançava aqueles... Era de um tempo, você não pegou essa fase ainda, que quando o whey começou a crescer, tinha umas marcas chamadas Metrex, Myoplex, que era uma Eu base de botei um- proteína. Era meal replacement, Pô, era Myoplex substituto era de de refeição. refeição. Isso, Era exato. substituto de refeição. Mas eles vendiam essa porra como se fosse, tipo assim, whey na época, sabe? Depois do treino você toma isso, porque ajuda a ganhar. E era que muito isso caro. E era muito caro e muito bom, pô. Cara, é muito bom. E eu lembro que na época, cada pacotinho, isso estamos falando o quê? 99, 2000, cada pacotinho era R$10. Cara, Mais, hein, R$10 cara? era muito... Não, R$10 Fala que era mais, muito Rex. caro. Hoje seria R$50. Hoje seria tipo uns R$50 cada pacotinho Pelo desse. menos, irmão. É, Eu lembro era que era muito muito caro. caro. E eu Muito, lembro muito que eu caro. falei assim, porra, cara, mas eu não tenho... foi o que falou, foi aquela coisa que a gente tava falando, né? Não tem como você querer um objetivo e sustentar aquilo, porque até pra galera que... Eu lembro que só quem conseguia comprar a galera com grana. Que comprava, trazia de fora aquelas caixas com 50 pacotinhos Mas de isso era Myoplex, bom, cara. Metrex. Myoplex era muito Myoplex era bom demais, cara. Era muito bom e muito caro. Aí eu lembro que eu falei assim, pô, quantas proteínas tem disso aqui? Pô, tem 30 gramas de proteína. Aí um amigo meu me indicou um lugar onde existem equinos, né, na qual eu fui lá para pesquisar valores e preços. E aí eu vi um pacotinho de uma coisa chamada Eck Gold. Aí eu fui ver que tinha assim 40 gramas de proteína num sachêzinho. Isso eu nunca ouvi falar, não. Custava tipo 50 centavos. Isso eu nunca ouvi falar. Aí eu falei, pô, Eu pera conheço lá. Myoplex, R$10. Um pacotinho de 50 centavos. Dá pra comprar 20. Porra, dá pra comprar muito, dá pra comprar 20 feliz. Não saiu, não conhecia, Comprei não peguei 10 essa. pacotinhos disso, cara. Eu tentei comer de tudo que foi jeito. Misturei Era muito com bom. whey, com aveia, com açaí, com xarope de guaraná. Não descia de jeito nenhum, cara. Eu descobri que... Aí depois eu fui ver a proporção, né? Um pacote tinha 40 gramas, mas era um pacote de 40 gramas para um cavalo. Eu não pesava a mesma coisa que um cavalo. Eu tinha que reduzir aquelas dosagens. Nossa. Só que eu não sabia, eu botava um pacote inteiro. Nossa, era entrar e sair. Entrar e sair, não ficava no estômago. Eu falei, cara, vou começar a misturar com ração, com capim, pra ver se essa porra fixa. Pô, o porque Myoplex Eu era não vou gostoso pra criticar aí, caramba. porque eu também eu fiz com glicopan. Eu já usei Era um glicopan. aminoácido. Eu já ouvi falar, mas Cara, nunca tomei, não. pra cavalo. Vendi, pô, era R$30. Tipo, Exato. na época Tinha existia o amino 222. o amino 222, que era o top. Que custava, tipo assim, se fosse pegar hoje... Você 200 puxava e com poucos seringa? reais. Puxava com seringa ou com dosador? Nada. Era um pouco que Dosadorzinho? você botava numa tampinha e Veio bebia. o gosto aqui agora do glicopan. Aí tinha o amino 222, era uns R$200. Isso. E o E tinha o glicopan com glicopan, 20. R$25, só que era tipo 5 vezes mais aminoácido do que a dose. Só que o que acontece? Da Era muito Revertério. A gorduroso. gente absorve cadeia L. A porra tinha uma cadeia DL. A gente não tem enzima pra absorver. Aí, O que acontece? Expulsão em forma de furúnculo, ou de espinha, ou sai na urina. caraca. Então o mano. mijo saía brilhante, o cara ficava cheio de furúnculo debaixo do braço, Que isso? ou espinha. Cara, foi a única Já tomou coisa... isso? Eu tomei 3 dias. Pra descer. Eu comprei... Porra, parece- Eu tomei por 3 dias, cara. Parece No uma gasolina. No terceiro dia, cara, cresceu umas brotoejas de espinha em mim, que eu falei assim, cara, eu nunca... Cara, assim, Tem a pele eu boa, né? nunca tive espinha na vida. Cresceu umas brotoejas, eu parei na hora, eu falei assim, não, é a única coisa diferente que eu tô fazendo. Com certeza. Tem uma coisa errada aqui. Mas era aquilo ali. Mas eu sustentava. Pô, quero ficar grande, porra. É sustentável. E a porra dava uma fome absurda. O cara comia mais, dava energia. Pô, era aminoácido pra caralho. Só que acontece, tu tomava o glicopan, ia treinar, suava pra caramba. O suor ficava brilhando, o corpo batia, o sol brilhava aqui assim. Que a gente tá É que é muito oleoso, cara. É muito, É E muito o que oleoso. acontece? Tu tirou a blusa fica dura. Fica amarelo debaixo do sovaco, endurecido assim, ó. Já era. A minha mãe perguntou, o que você tá fazendo que tuas camisas estão ficando duras? Dura e amarelo. Que isso, cara? Sério, pô. Imagina, cara. Que isso, mano. Tô te falando, cara. Que bom vocês falaram que esse desse aí eu fico longe. A gente é de uma Fala geração mais aí. de rato de laboratório, cara. E sempre que alguém descobriu alguma porra nova, porra, Aminomix, Pitbull, tinha um cara pra Pitbull, de Pitbull. Tipo Pitbull. Aí, pô, esse aí deve ser brabo, que é de Pitbull. Aí tem que tomar uma porra ruim pra caralho Um desse. amigo meu mandava a mãe comprar porque ele criava pitbull e ele tomava. Aí a mãe, nossa, mas os remédios do cachorro estão tudo indo embora tão rápido, né? Ele mas esses cachorros estão comendo muito. Mas o mais tranquilo era a creatina veterinária, que não mudava. Não, creatina é creatina. É, não, mas é que a diferença tá na limpeza do produto, né? Aham. Aí o que me explicaram, assim, um amigo meu que me convenceu na época, né? Pô, negão, o que acontece? Vamos pensar, ó. Um cavalo, cara, o cavalo é caro pra caramba, esses cavalos de competição. Tu acha que eles vão arriscar de... Ó o argumento dele. Um cavalo desse custa 500 mil, pô. Se uma pessoa morrer, não custa nada. Tu acha que eles vão dar mais importância pra fiscalização de um produto veterinário ou de um produto humano?
Cara, claro que o produto veterinário é muito melhor. É por isso que eu falo, cara, a gente só não pode quebrar a perna. Porque ele só mata o cavalo quando quebra a pata. Então, se a gente não quebrar a perna, a gente tá funcionando. A gente vai Pô, testando. E ainda vinha com tomando. frutose ainda. A creatina veterinária veio com frutose. Caraca. É porque o Varela não foi dessa época. Quer dizer, ele não pertenceu a esse grupo. Eu era mais O Varela leigo era- nessa época e hoje... Você não só era leigo, como você sempre foi um cara muito cuidadoso com isso. É. Porque, por Sabe, exemplo, o Varela só começou a fazer protocolo lá pelos 40 a mais. Não, foi exatamente 40 anos e 9 dias. Foi quando eu faço aniversário 17 de março. Foi no dia 26 de março de 2005. 2005? Não, 2015. 2015 que eu comecei. Pois é, aí o que acontece? O Varela demorou pra fazer. Então, assim, eu lembro que quando eu contava pro Varela as histórias, porque eu conheço o Varela de muito tempo. Eu contava, ele, não, Varela, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Ele ficava assim, você é maluco, cara. Como é que você é maluco? Ele E ficava fazia assim, por conta. Porque na minha época não tinha informação. Tanto que eu falo, cara, a galera de hoje é muito abençoada. Porque tem nutricionista, você tem endócrino, você tem o personal, você tem hoje pessoas que podem te auxiliar e te dar informação. No nosso tempo não tinha nada disso, cara. Você tinha clínico geral, que te fazia o exame de sangue para ver se você estava bem ou mal de alguma coisa. Você tinha o professor da academia, que era o seu contato direto, mais ou menos com esse meio. E você tinha... O cara maior da academia. Exato. Que você perguntava as coisas. E o fornecedor, O né? dealer. O fornecedor, exato. E o fornecedor Dealer. falava, olha, o que eu vendo é caro. O cara que eu grande. quero- Ele é uma figura, né? Cara, parece que ele tem a minha idade, cara. Eu tô ficando preocupado. Pô, porque é exatamente isso, cara. Você tinha um cara que era o maior da academia, que conhecia tudo, e o mesmo cara que falou assim, meu irmão, tá muito caro aqui, vai no Jockey. Até que a galera falou, então vamos no Jockey, porque era o que a galera podia comprar. Então, quando eu contava pra ela as coisas que eu fazia, ele ficava assim, meu irmão, você é maluco, cara. É. Você é maluco, você vai morrer. Eu juro que até hoje eu não sei como eu estou vivo. E é o que eu falo também. Na época, eu fiquei grande. Ele seguiu meus Eu fiquei conselhos. inchado. E depois eu tive muitos problemas. Eu tive uma resposta muito negativa depois. Hormônios alterados, eu tive muita coisa que me prejudicou. Perfil lipídico. Muita coisa ruim. E aí o Varela me salvou, que ele me indicou um endócrino muito bom. Doutora Milka, um grande abraço pra você. Salve, Amilca. Sabe a Milka? Mora no meu coração. No meu também. E ele olhou pra mim e falou assim, cara, não, tem jeito, a gente consegue resolver, vamos lá. E o cara literalmente me salvou. A Milka já salvou muita gente. Cara, hoje, por exemplo, hoje em dia, eu posso até falar agora de boa, o Varela sabe disso também, quem tá me treinando pra competir é o Tenente Eusébio. Eu tô com mentoria dele, o Varela durante anos foi meu mentor, me ajudou com a série, com o treino e tudo mais, mas como o meu foco é competir, Com certeza tem que ser algo mais... exato, muito mais focado. E aí eu falei com o E pessoal com da outras Growth, coisas em volta também. exato, pra- exatamente, eles me indicaram o Tenente Eusébio, eu conversei com ele, a gente está fazendo um trabalho muito bom, já tem mais ou menos um mês aí que a gente está na dedicação forte nisso, e hoje eu tô tendo um resultado, nesse período de 5 anos para cá, 6 anos para cá, que eu não tive. Pô, eu malho desde os 15 anos, eu comecei, são 28 anos malhando, eu tenho uma resposta de 6 anos para cá que eu não tive nesses 19 anos que eu malhei. Porque hoje eu tenho a galera com base, com conhecimento, que, porra, me orientou. Então eu falo, galera, vocês são abençoados hoje, porque a nossa geração pegou uma porrada de vamos tentar, vamos experimentar, vamos fazer. É difícil, é difícil. Agora eu quero uma pergunta indiscreta, posso? Deve. Qual o protocolo do rapaz? Protocolo é segredo. Obrigado, é Confidencial. Confidencial. Mas tá começando. Muita gente, né, atrela que a evolução vem do uso do recurso congênito, não é. É da alimentação, não é papinho clichê não, cara. É verdade. Dieta é 90%. Alimentação é 90%. Com certeza. Já falei isso. Pode tomar O que o for. melhor produto, quantidade que for. Se não fizer, alimentação, uma boa alimentação, uma alimentação limpa e adequada ao seu perfil, né? As quantidades certas, nesse nível de que o Rex está, né? Que ele quer competir, tem que ser dessa forma, Tudo entendeu? calculado. Várias estratégias que a gente usa diferentes. E é isso. Não, eu tô falando como espectador. Eu tô curioso pra saber. Até pra comparar com o meu. Vocês vão ver em breve nos palcos Pra aí. comparar com o meu. Eu te mostro depois. O Nerd Builder, Nerd Builder. Agora, Eusébio, olha só. Apesar de tudo isso, cara, você chegou, você conquistou teu espaço, você virou atleta, foi da Marinha.
Quando foi que o fisiculturismo bateu no teu coração? Tu chegou assim, cara, Então, agora é a hora. São 7 anos de formação, né? Que eu fiquei internato. Até sair oficial. Do 15, de 15? 15 aos 22, 23. Tá. Então, então eu sempre competi pela Marinha. Depois dos 3 anos lá em Angra, a gente vem pra escola naval, fazia faculdade. Então são mais 4 anos internato, fazendo o nível superior. E aí eu pude competir também no atletismo. Foi onde eu fui campeão mundial no Equador. Viajei pro Peru também, pro Sul-Americano. Fiz várias competições pelo atletismo. Só que tava acabando meu tempo. E eu sabia que depois de formado, na Marinha não tem incentivo ao esporte, o oficial de carreira. Então eu tinha que fazer... Do Brasil em geral, né, cara? Assim, eu falo na Marinha assim porque no Exército, os caras que são atletas na formação, eles continuam sendo atletas como Entendi. oficiais. Entendi. Ah, entendi. Eles É vão uma coisa trabalhar da com Marinha esporte. mesmo, né? A Marinha vê o cara que treina como vagabundo. É mesmo? O cara tá deixando de estar com... Eu sou mecânico, né? Sou formado em engenharia mecânica, voltado para navio. Então o cara que tá se dedicando e treinando, ele tá deixando de estar consertando o navio. Entendeu? Na cabeça deles é assim. Pode ter, tipo, 3 caras pra lá com a mesma função, com o mesmo... Pode estar super lotado, que é o fato de hoje. Mas mesmo assim, eles veem o cara que tá... Podem não precisar do mas profissional ele quer ali, junto mas... com o cara, Entendi. então um olhando pro outro. O cara que tá... Mesmo que seja algo honroso, eles não veem com bons olhos. O exército é diferente, a Fábio também. Os amigos meus competiam comigo na época de formação. Hoje são oficiais que competem, né, pela seleção brasileira. E tem apoio. Tem apoio. Continuaram no esporte. E eu via que meu tempo tava acabando ali. E eu amava o esporte, pô. Vou te falar, pô, tinha muita... Eu viajei, pô, onde um cara de classe média baixa vai conseguir viajar pra fora do Brasil. Foi o esporte que me deu tudo isso. Então eu pensava, cara, eu tenho que me reinventar. Não vai ter como ficar competindo no atletismo. Isso no último ano da formação. Eu era fordo, né? Nunca tinha feito dieta. Só que era muito forte porque o atletismo, a gente fazia um treino físico de basista. Pra pessoa que tá ouvindo agora, eu nunca ouvi esse termo. Defina o fordo. Fordo, toda academia tem. Aquele cara gordo que se acha forte, né? Mais certo que a morte. Toda academia tem um gordo que se acha forte. Eu era aquele cara. Braçudão, barrigudão, maçudo. Porque eu tinha 220 de carga máxima no supino. Entendeu? Porra. 380 no terra. Então, tipo, treinava muito explosão e força pura. Por causa do arremesso. Meu Deus. Então não malhava bíceps, malhava... Aí o cadete tá lá no navio e pensava assim, nossa, tá tendo onda. Não, é o Eusébio que tá na onda. Navio lá. Puxando âncora, puxando o navio no braço. Caraca, mano. Mas é isso. Então, eu tinha um treino de basista mesmo. E eu, tava gordo, fortão, era maior que todo mundo, só que era barrigudão. Tipo, não sabia nada de dieta, pô. Eu queria comer o máximo que eu conseguisse. E era livre a comida na Marinha. Então, o dia que tinha café da manhã lá, cada um comia 1, 2 ali, tinha coalhada no café da manhã. Você comia todos. Eu Os levava que sobravam. bandeja pra mim. Tipo, botava no meu armário e ia comendo durante o dia. Que isso, cara. Sério, pô, meus amigos de camarote não me deixam mentir, os caras que passaram comigo a formação. Tipo, bife, eu fazia meu prato na hora, levava pro pote. Ficar no mesmo alojamento. Não, esse é Cheirinho de perigoso, comida. brother. Cheirinho Não, de tem um comida. amigo meu que é o Paulino, Isso é peço até perigoso. desculpa, Paulino, você assistiu esse corte. Cara, o Paulino ficava revoltado, ele morou com a gente no 3º ano, né? Que o primeiro ano é todo mundo junto em alojamento, depois do 2º, 3º ano você separa em quartos de 4, tem uma mesa pra estudar uma coisa mais, tipo um hotelzinho assim, pá, camarote que a gente chama. E eu fazia ovo, não podia fazer nada, não pode ter equipamento elétrico de comida. Eu tinha aqueles rabo quentes, pra quem não sabe, é tipo ebulidor. Uhum. Bota na tomada e a porra... Aí eu tinha tudo escondido no armário, eu cortava um balde tipo de meio... É tipo um balde de produto químico. Eu cortava, botava ovo, ligava com água e cozinhava ovos ali, comia 12 ovos. Esse Paulinho odiava o cheiro, caramba. Eu de madrugada fazendo ovo, ele, pô, negão, tá cozinhando aí, né? Fome eterna, né, Eusébio? Caramba, mas minha ideia era o quê? Era ser muito grande, era o quê? Comer pra caramba. Não tinha noção de cálculo de proteína, de carboidrato. Eu achava que tinha que comer muito, pô. E quando você começou a... Aí, nesse 4º ano, foi quando eu vi que não ia ter mais atletismo. Competir, eu jogo competição. Cara, o que eu vou fazer? Nunca tinha nem contato com hormônio nem nada. Aí, cara, eu tenho que vou secar, fazer uma dieta pra secar. Eu sempre virei, tudo que eu viro a chave, eu faço no talo. Tipo, eu sou um cara muito intenso em tudo que eu faço. Me dediquei ao atletismo pra aprender uma coisa que eu não fazia. É do militarismo também, né, Fiquei, cara? né? Tem Eu acho que é pouco muito da disso. pessoa, não sei se é TDAH. Hoje, na época eu não tinha esse negócio de TDAH, né? Mas eu vejo que eu tenho um hiperfoco pra algumas coisas que eu foco em aprender. Outras não. Tipo, eu cago mais pra tudo dificuldade. e vou ali até aprender aquela Sim, porra. mas o que o Vera quis dizer foi aquela determinação que a própria carreira militar Mas tinha ensina caras que também, nunca né? fizeram esporte, eu não sei se tem a ver. Entendi. Acho que é meu mesmo, entendeu? Tipo, É teu. é. Entendi.
Não, todo mundo assim faz, tem que cumprir ordens, isso a gente aprende, mas eu acho que se dedicar ao máximo em uma coisa ali... Ter determinação, isso é teu. Né? Acho que é pessoal isso aí. Então eu botei, pô, vou secar. Eu sou um cara que eu tenho problema com comida, né? Eu me controlo, Mas mas... tinha secado, eu vou ver como é que seca, fazer dieta. Aí fui lá. Aí eu imaginava o quê? Frango e batata doce. Aí em novembro, pô, vou comer só frango, batata doce e ovo sem sal. Ovo sem sal, Pô, cara. quando eu boto porra na cabeça, eu faço. Tudo sem sal. Eu achava que era Você isso. também é focado. Não, eu tô Eu numa... Os dois aqui são focados Eu não num sabia. nível... Hoje eu já entendo, né? Pô, fiz 4 pós-graduações, eu entendo de nutrição. Então, pô, na época eu vou comer isso aqui e vou secar. Aí comecei 1 mês e 2 cardio por dia, pulando corda, treino normal. Aí fui, 1 mês, foi secando, a barriga foi melhorando. Os caras, caramba, negão. Aí, tipo, aí eu me formei, né? Aí foi Em trincando. dezembro. Aí, pô, vou começar a dar uma olhada nas paradinhas. Já era formado, já tinha condições de arcar, já recebi um salário que até então a gente só recebeu uma bolsa de estudo, não dá pra se manter R$400. Aí comecei a pesquisar, aí fiz o primeiro protocolo. Sozinho, errado isso, senhores. Mas fui fazer, mas pesquisei Mas conta qual bastante. foi. Conta qual foi pro Foi o basicão. testosterona que tinha que ter, que eu sabia. Uma durinha, né? Que era a base. Uma durinha. Na época foi propionato. É. Eu queria secar. Na época eu achava que... Hoje eu me preparo É. atleta usando até cipionato alto, isso não muda. Mas Testosterona e é testosterona. Mas pra secar, na época era o propionato. É curto. Propionato, aí boldenona, que eu via que ela se encaixava tanto pra ganhos de volume quanto pra fases de corte. Era o que vinha nos fóruns, né? Nos fóruns. Lembra que era assim? Eu lembro. Se encaixa pra tantas fases de corte como fases de ganho, ganhos secos e duradouros. E, pô, que tinha que botar com combinação que tinha na cabeça que tinha que ser 3 coisas pra funcionar. Tinha que ser. Eu botei na minha cabeça. Isso é Não, muito tipo, bom. nos fóruns, cara, pô, tem que ser 3. Era aquele maromba, hipertrofia org, nem lembro. Hipertrofia org. Isso é muito velho, cara. É. Aí, pô, eu botei o que eu vou botar. Aí eu botei o que pra secar é o oxandrolona. Trembo, tipo, nem pensar em trembo. Trembo era demonizado, tipo. Primeiro protocolo aí fiz. Eu fui secando. Quando deu, pô, em janeiro ali, comecei em novembro, em janeiro eu tava, eu cara, pô, negão, já pensou em competir não? Porque eu era grande já, tinha construído massa muscular. Já. Sim. Pô, 7 anos treinando pesado. Com menos de Sim. tudo. 7 anos de off, praticamente. Né? E, porra, a carga que constrói o físico é carga, pô. Comendo pra caramba. Como tinha aporte nutricional e pegava peso pra caramba, então tinha aquela... E importante pros leigos aí também. Você percebeu que ele falou que primeiro ele perdeu peso, baixou o BF dele pra Depois- iniciar as paradinhas, porque, olha só, tá? Isso eu li. Quanto maior o cara que tá com percentual de gordura alto, ele vai ter mais colaterais. Vai ter uma... Aromatizar, vai etc. aromatizar mais. Né? Porque o glicogênio ele tem ligação com células de gordura. Então, quanto mais, né, o percentual de gordura, mais a aromatização e menos proveito daquele Da protocolo. substância. Falando isso pra turminha não se precipitar, tá bom? Então, gordo, o cara que é gordo, todo o respeito da palavra. Começou muito grossa. Cara gordo, quer dizer, o cara que tá O cara acima do peso. Dieta, cardio, abaixar, BF alto. expulsar a retenção, pra depois pensar em protocolo. Eu acho que isso é a base nem só pro protocolo. É até pro cara ter disposição e criar disposição. Porque, poxa, olha só, você tá acima do peso. Você vai querer começar uma coisa do nada. Cara, você não tem treino, você não tem base, Não vai você ter não tem ritmo, preparo não vai físico. ter constância. Não, tem assim, porque. constância, Não, você cara, não a gente tem conhece cadência. pessoas que são fortes, como ele mesmo Mas era forte. é uma coisa. Eu tô falando Ele assim, mesmo era não forte, é Eu era só atleta, mas eu tá- era um obeso. É. Eu tava forno porque eu comia muito, mas... Mas com um percentual de gordura alto, como o Eusébio explicou, dá ruim, cara. Ruim, não Dá é bom. ruim, não é bom. Baixa o percentual pra pensar em fazer a paradinha. Tá? Aí fui, aí tinha um estreante. Os caras, porra, começaram a botar pilha, eu sempre fui empolgado. Pô, mano, como que esse bagulho de fisiculturismo? Aí Esse fui. bagulho de Eu não físico. acompanhava nada. Sabia do Ronnie Coleman porque, tipo, comprava suplementos e tinha, mas não sabia quem era do Brasil, como era essa categoria, não tinha ídolo aqui no Brasil. Entendeu? E há 7 anos já tinha o Correia, já tinha alguns. Não acompanhava. Tinha uma galera- então, mas tinha tinha uma uma galera galera. de nome. Mas vamos lá. O que mudou de lá pra cá? Tinha uma galera de Não nome. era popularizado o Tinha. esporte. Não era popularizado e não era o que a gente tem hoje, que é a coisa do instagramável, Não era. do YouTube. Isso não tinha na época. Entendeu? Hoje em dia, por exemplo, eu falo, o Ronnie Coleman na época, eu acho que a grande coisa que machucou e destruiu a coluna dele foi que ele era um showman. Ele botava peso pra caramba, gostava da galera filmando, só que, tipo assim, ficava naquele nicho fechado. Se o Ronnie Coleman fosse hoje,
Ele tinha rompido com uma antes, então. Não. Ele... Porque ele um vídeo que tinha, Mas que ele tinha tá falando dado isso, 1 mas eu milhão. concordo. Sim, mas é que na época ele fazia e era conhecido por aquele nicho, entendeu? Sim. Hoje em dia, Ele ter se fudido mais cedo, eu acho. eu acho que não. Eu acho que ele teria fiz. Eu já concordo com o Eusébio. Você acha? Porque o primeiro Rios que ele fizesse de 1 milhão, Pode Não, ser. é pode 1 ser. milhão dá 10. ele ia Verdade, mandar nego verdade. subir e ia fazer... 1 milhão dá o nosso. Porque se na época ele já fazia essas loucuras pra ter Porra, destaque, filho. né? E não tinha nem Mas eu não YouTube sei como se tinha é nessa época. assim. Não, ele filmava todos os treinos, ele gostava de filmar e mostrar que ele dava peso pra caramba, mas era muito nichado, né? Ia pra site, não tinha coisa do YouTube ainda, essa vulgarização, Pô, se- essa popularidade que o YouTube se atinge, tivesse- né? Instagram. Talvez, acho que realmente ele já estaria morto hoje. Realmente. pra Não, o ter nego ia coisa. abusar muito mais se Com era certeza. obscuro, cara. O ser humano, ele quer... Acaba tendo um brilho, né? Tipo, tá aparecendo... Todo mundo quer aparecer mais. Sim. Imagina se antigamente os caras... Se tivesse esse retorno da imagem deles, eles iam fazer muito mais. Com certeza. Não, ele Assim, fazia realmente, eu penso. muitas Ele coisas foi- ali que você olhava na hora. Mas assim, o que ele falou faz sentido nesse aspecto também, que, por exemplo, foi o que ele falou. Ele só conhecia o Ronnie Coleman. Tinha uma galera famosa na época? Tinha. Mas hoje em dia a gente tem muito mais acesso porque o esporte popularizou muito graças ao YouTube e Instagram. Não, mas ele Chegou acesso no a Brasil muita gente. deu um boom violento depois da pandemia. Também. Eu não sei Violento. se nos outros nichos que eu não acompanho, mas não sei se na luta foi assim também, tipo... Hoje eu vejo muito corte de luta de jiu-jitsu, eu não sou da luta. Não, na luta, o UFC teve o boom do Anderson, né? Em 2000. Mas eu não sei se era 2010. assim, se era algo que era mais restrito e depois da internet... Cara, Eu acho que eu é. acho que tem que ter uma figura, um expoente, né? Que eleve o expoente, patamar do é. esporte. Eu Entendeu? acho que a galera começou, por exemplo, a conhecer muito mais o fisiculturismo hoje, depois do Dino. Não, o Cariani levantou. Não, o Cariani levantou, Verdade. sim. Mas o Dino, quando ele foi pro exterior, quando ele apareceu... Não, tem o Dino, mas. Sabe? Na minha opinião, Assim, ele foi o cara que mais mostrou isso do Quem esporte. fomentou internamente pra quem curte, o Léo Stronda, ele deu muita oportunidade pro atleta. Com certeza. E a gente da musculação vê mais do esporte. Mas eu acho que quem fez furar a bolha mesmo, o Cariani. Porque tu Cariani. pega um táxi, o cara, caramba, ó, ele vê que eu tô atleta, não, o Cariani falou que é pra comer tal coisa, o Cariani falou isso Não, aqui. o Cariani, ele popularizou não o fisiculturismo, acho que o Cariani popularizou a musculação e suplementação e tirar dúvidas. Eu já falaria Eu que, acho que o o Cariani fisiculturismo, fez não a ponte, É. essa ponte do levar, de divulgar os atletas pro leigo do fitness também. Também. Mas eu acho que assim, não. Pro leigo, eu acho que o leigo É. fora da musculação. Porque se você botar em classes, eu botaria assim: o Léo Stronda hoje é o maior referencial, porque foi ele, o cabeça de chave, foi ele que começou com essa coisa de YouTube, mostrando musculação, até meio zoeira, com cozinha, com treino, com desafio. Ele meio que foi dos influencers que tem, né, de YouTube e tudo mais. Porra, o Léo foi o primeiro. Não tinha influencer com essa pegada de musculação como o Léo. Acho que o Léo, nesse caso, foi o O primeiro. Léo profissionalizou a parada. Eu acho É. que o primeiro a falar era o Scarpelli. Mas o Scarpelli era zoeiro. Só que era zoeira, mas O Scarpelli ainda ninguém nunca não foi mostrava sério. nada. Exato. O Scarpelli era muito conhecido naquele meio da galera maromba. É. Sabe? Se você mostrasse o Scarpelli pra um cara que não sabia nada de academia, ninguém sabia quem era. O Léo não. O Léo fazia O desafio. Léo já trouxe com uma parada mais pensada, mais Exato. profissional. Aí por isso que eu falo assim, quem eu coloco na linha de frente? Eu boto o Léo, puxo o Cariani, porque o Cariani popularizou de uma forma séria, centrada, com conhecimento, com informação e tudo mais. Mas o fisiculturismo, eu acho que a galera, como você falou, a gente começou a ver mais o UFC quando a gente viu um brasileiro. A mesma Quando coisa, tem um expoente aí, o Ramon. Exatamente. O Ramon é um que, porra, todo mundo fala assim, pô, muita gente que eu conheço que não sabe nada de fisiculturismo sabe quem é o Ramon. Apesar de que o Correia teve um momento aí também, cara, que ele emplacou vários Mas aí, na boas época não colocações. tinha esse Mas não holofote. tinha esse Mas hype, tinha um holofote, Não exato. tinha o hype ainda no bodybuilding. Então, quando chegou o Dino, quando o Ramon chegou, muita gente começou a conhecer o fisiculturismo. Caraca, tu viu que tem um brasileiro competindo lá fora? Pô, inclusive eu fui... Não, chegou o Dino e verdade seja dita, né? O Dino e essa rivalidade, entre aspas, com o Siban, porque... Sim. Mas, por exemplo, eu sou um cara que quando eu fui conhecer o Seban pelo Dino. Porque quando Já eu vi o conhecia Dino antes. no Brasil indo competir lá fora, e eu pensei, cara, e o Dino tá competindo com um cara que é um monstro lá fora, que é o Seban. Aí eu, pô, quem é esse cara? Aí me levou até o Seban, entendeu? Então eu acho que se a gente fosse pegar na linha, no meu ponto de vista, seria Léo, depois o Cariani e depois o Ramon. Eu acho que eles é que popularizaram muito do que a galera hoje de fora leiga conhece. Mas continua aí, cara. Aí foi quando eu decidi competir, né?
Conta pra nós. Aí foi, os caras, pô, tá ficando grande, caramba, eu tava secando, pô, tudo, costa ficando, peito ficando, barriga indo embora. Aí, cara, já pensou em competir? Eu comecei, boa, vamos lá, vou competir. Aí abaixei mais a comida, pô, tinha um estreante, sabia nada de pose, de nada. Aí, pô, eu comecei a fazer 0 carbo 1 mês antes. 0 carbo, 0 cara. carbo. Ovo, só comia clara de ovo e frango. Sofrido, hein? Cara, 1 mês, 0 carbo é um negócio... Parecia um rei caveira. É mesmo, cara? Eu vou te mandar foto pra vocês botar no corpo. Cara, 1 mês, 0 carbo. 2 cardios. Então, quando eu mandei a foto pra minha mãe, ela, meu filho, eu acho que comemorando, acho que fui top 2 ainda. Caraca. Aí minha mãe, meu filho, você tá passando, tá bem? E teu humor, cara, com 0 carbo? Não tinha humor, eu só tinha um foco ali em competir. Pensava em nada. Foi em segundo lugar? Fiquei. No estreante, né? Fiquei até com fome agora, bro. Aí eu, caramba, fui 2 meses 0 carbo, não sabia nada. Aí, por sorte, eu fui comprar uma tinta pela internet, tinha que ter uma tinta e um assunto. Eu comprei de um cara e fui buscar uma Smart Fit. Isso eu acompanhava blog, né? As postagens os caras relatavam em hipertrofia. Tinha um cara do Rio, Gustavo, que ele tinha competido. A gente virou um grande amigo, morou junto depois. Aí eu vi esse cara de longe, o cara já era imenso, assim, na minha cabeça, né? Tipo, eu não me via que eu era grande. Você tem aquele olhar de aprendiz, né? O cara que tem a referência já tá no Mas isso é meio. normal, também não me vi. Aí eu achava que era pequeno, aí eu cheguei, cara, vou competir, eu te vi, eu vi você postando, vou competir daqui a 15 dias. Aí, sério, mano, como é que tá fazendo? Tô fazendo tudo sozinho. Aí ele, pô, vou te ajudar. Ó, faz isso, isso e isso. Teu Nem coach. sabia que ia ter a finalização. Virou teu coach. Aí ele passou, pô, eu usei furosemida 2 semanas. Que a gente lembra dessa 2 porra. semanas? Hoje em dia, mano, quando você Caralho, quase mano. morri. Isso aí é um... Desidratei tudo, só sobrou a alma. Isso aí, ó, E diurético. sobrou volume ainda. Caraca. 2 A gente semanas. usa 2 semanas de furosemida, 0 sal, 0 sódio, Caraca. 2 cardio, mas secou, porque faltava eu secar ainda. Não, entendeu? tua língua grudou, né? Tua língua grudou no céu da boca. Faltava eu secar. O que faltava era secar, porque volume eu tinha. Ele, caramba, ele me achava grande, que eu era. Tipo, eu não via que eu era grande. Ele, caramba, negão, sério que é estreante, cara? Massa pra caramba. Aí ele, mano, se a gente secar, tu vai ganhar essa porra. Aí ele me ajudou. Caralho, no dia ele foi lá me assistir, me ajudou a pintar. Só que eu não sabia pose nenhum, pô. Foi uma negação. Chegava lá... Porra, eu entrei dando mortal no palco. Cara, tem que fazer uma apresentação pra chamar atenção. Fui dar uma estrelinha, dei um mortal. Nem saiu nada, né, cara? Nada, fazia porra, virava, fazia assim, virava de costa. Aí fazia, caralho, que vergonha, tenho vergonha dessa porra. Tem isso gravado? Só que o nego se amarrou de ver essa Tem porra. Deve ter gravado, cara. Me diz se tem isso gravado. Aí foi, só que eu era maior que os moleques, pô, era juvenil até 23 anos. É aquela história, o cara chega fazendo pirueta e o cara é 3 vezes maior que você, tu fala alguma coisa? Que é livre a apresentação em vídeo alto. livre. É vídeo. É livre. É livre. Aí foi na hora, pô. Aí ele me consertou algumas poses. Aí, pô, ficou em segundo lugar ainda. Porra. Aí eu, caramba, tipo. O primeiro lugar deve ficar desesperado. Meu irmão, se o cara entrou fazendo mortal, o que eu tenho que fazer? Pirocóptero? Porra, não vai. Aí, bacana, chamava atenção, pô. Novo, com aquele físico já. Tinha muita densidade por causa Quantos anos? 23, né? 21, né? Eu competi com- Era até Não, você saiu- categoria. Você falou que saiu com 22, quase 23. 22 ali. É, uns 22 anos. 22. Competi mais um ano É. de junho ainda. Aí então, porra, eu entrei no esporte de vez. Aí procurei um coach depois disso, que eu tinha... Eu vi que o pessoal falou que eu tinha potencial, pô. Fiquei em segundo lugar na primeira vez que competi. Eu competi estreante vários Com anos certeza. ali. Pega entre o... E pegando esse início e agora, o que mudou? Ah, mudou tudo, né, cara? Tipo, não sabia nada, tipo... Aí depois foi, pô, fui pegar orientação com quem sabia, aí foi diferente o trabalho. Eu era um atleta, pô, eu dava uma vida de atleta. Podia tudo certinho, pô, podia comer carbo, eu achava que não... Entendeu? Pô, tudo calculado, tudo diferente, pô, era tranquilo de ver. Aí foi mais tranquilo de seguir. Aí, pô, depois aí competi mais um ano, aí no outro ano eu vim, ganhei já o Mr. Rio, ganhei o overall, ganhei dos adultos também. É que eu competi na minha júnior e depois competi no adulto. E foi overall. Legal, cara. E aí começou, pô. Aí descontou, né? Não, aí despontei. Ah, despontei, entendeu? Ele falou, eu ouvi falar, eu te contei. Eu te contei. Eu falei, Eu não, mas eu descontei. contei, pô. Aí fui competir brasileiro na época com o Rafael Brandão. Eu Tu com o competi na Brandão? Júnior com ele, na época da Júnior, ele era da Júnior ainda. Caraca. Agora vem cá, vamos lá. Virou paixão, virou determinação, você se tornou um atleta. E quando foi que veio a ideia de você chegar e falar assim, cara, deve ter pessoas que estão precisando da mesma coisa, de uma orientação. Não, Poxa, isso, que eu posso... isso demorou muito.
Então, quando é que foi que deu esse estalo pra tu chegar e falar minha assim, ideia cara, era só ser agora eu atleta. vou estudar, agora eu quero Minha ideia era aprender. só ser atleta, eu tinha um sonho de ser profissional. Eu tava junto, pô. Eu competi com o Brandão de igual pra igual, né? Porque eu era júnior. Tinha diferença que ele já era patrocinado e eu vivia na Marinha ainda. Mas mesmo assim eu fazia meu trabalho, em paralelo aí. Só que, pô, aí fui crescendo, fui pra Bahia. Fui transferido, me formei, fui transferido pra Bahia. Então eu só queria ser atleta, não pensava em ser coach, ser treinador, nada. Ser um atleta bom, queria ser bom, tinha condições de ser bom. E fui. Aí fiquei 3 anos afastado, só treinando pra... Aí foi quando chegou a NPC e começou a ter essa oportunidade de ser profissional e tal. Aí fui escolher uma competição e fui, que não tinha... Lá eu já era formado, então eu tinha uma responsabilidade, eu já era chefe de máquina de um navio, eu tinha que... Meu navio ia pro mar 3 semanas, eu tinha que levar toda a dieta. Então era um trabalho a longo prazo. preparava tudo, cara? Tudo. Pô, eu viajava, ficava 3 meses no mar, levava a dieta toda. E o treino no navio? Não tinha Fazia como? do jeito que eu tinha alguns pesos, fazia do jeito que dava. E quando chegava num lugar, eu ia lá e treinava. Aproveitava os 3 dias de descanso, que a galera ia pra cachaça. Eu ia treinar. Eu tinha um foco, né? Maneiro. Aí Que superação, hein, cara? Determinação forte. Aí fui pro Sardinha, aí tipo, apareceu uma competição Sardinha Classic, foi onde meu jogo virou, onde eu conheci a Growth. Foi um show do Sardinha, o Fernando Sardinha sempre tinha ele como uma referência no esporte. O cara trazia muito conteúdo. Ele fez a competição, ele sempre valorizou muito essa parte dos militares, que ele foi ele foi instrutor lá em... Eu acho que foi West Point, que é a Academia Militar dos Estados Unidos, ele foi instrutor lá. Pô, não sabia não, cara. Conheci essa pastora. Tanto que ele, ele tem uma medalha do exército norte-americano, ele tem muita ligação. Tanto que ele foi morar lá depois, né? Então, ele valoriza muito essa parada do militarismo e tal. Então, na competição dele, ele fez algo que lá fora eles fazem, que é criar uma categoria que chama Heroes. Nos Estados Unidos, toda competição tem corrida, maratona, tem uma categoria só de militares, combatentes. Então, Aí você entrou nessa. Aí ele criou esse evento, eu, caramba, olha só, vai ter essa chance, um amigo mandou pra mim. Tipo, era no início do ano ainda, era em setembro, eu comecei a me preparar. E ia ter categoria Special Forces e aberta também. E eu fui. Só que era um show que ia ter muita visibilidade, que era o primeiro show do Sardinha. É uma competição própria dele, com patrocínio de várias empresas. Aí o que acontece? Então, aquela era a chance da minha vida. Eu tava na Bahia, tipo, navio de salvamento, então amava o esporte, só que eu tava ali meio chateado porque, tipo, aconteceu várias vezes de eu estar no mercado e não comprar, tipo, acabei de treinar, ou tá no meio da academia, eu ligava, eu tinha que ir pro socorro, mas era a minha profissão. Entendi. Então eu largava tudo, embarcava. Só que, pô, sempre queria ter, o meu sonho era me formar pra ter uma condiçãozinha melhor, pra poder competir, investir na alimentação. Isso me deixava, às vezes, triste, né? Só que eu tinha que cumprir o dever. Então, me preparei um ano de antecedência pra essa competição. Cheguei lá, ganhei o primeiro dia, categoria Special Force, tava muito bem preparado. Me preparei sozinho, né? Mas foi, tipo, 9 meses de preparação. Tipo, geralmente os caras se preparam em 12 semanas. 3 meses é o mínimo que a gente usa pra preparar. Eu me preparei 9 meses, fazendo cardio todo dia, dieta. Caraca. Pô, o físico ficou muito bom. Tanto que eu chamei muita atenção lá. Ganhei a minha categoria. Aí no dia eu fui competir, no outro dia eu fui competir a categoria aberta. Eu fui o campeão da noite, fui o overall. Caramba, cara. Primeiro Sardinha Classic. Foi aí que os caras, caramba, de onde Vamos saiu catar essas imagens aí. Da onde que saiu esse maluco? Vai passar tudo. Ah, ele é tenente da Marinha, ele competiu ontem no Special Forces. Porque aí daí que veio essa expressão tenente Eusébio. Eu não me apresentava como tenente. Nunca tive, assim... Eu acho até errado o cara usar uma patente, né? Parece que ele quer ser superior. Mas não, foi um personagem que... A galera que... Eu nem falava, tipo, lá onde eu treinava na academia mais periférica, lá perto de onde eu trabalhava. O pessoal achava que eu era marinheiro. Tipo, eu nunca tive vaidade disso aí, de falar o que eu era. A patente, nada disso. Aí virou esse negócio, tenente, quem é esse cara? E foram lá na Bahia me gravar, a Growth. Porque eu ganhei a parada, ganhei tudo, ganhei de caras que hoje são... A maioria dos caras que eu ganhei, quem participou lá, o Nescau, que é profissional, o Nescau, que é o Alan Bomadini, vários caras que hoje são no cenário. Uhum. Eu ganhei da galera toda, pô. Passei o carro lá e não tinha mídia, não tinha nada. Treinava lá na Bahia. Aí o que aconteceu, cara? Aí a Growth tava na época da greve do caminhoneiro. Ah, lembro disso. Por isso que eu falo que a gente, às vezes, tem que tentar ser sempre o melhor, poder, né? Aí eu recebi uma ligação e falaram, pô, cara, eu sou da gravação aqui da Growth. A Growth patrocinou esse evento, eu ganhei muita coisa da Growth, muitos prêmios mesmo. Tipo, foi o melhor, uma das maiores competições que mais teve retorno de prêmios. Aí, pô, tem um cara aí que a gente vai fazer um projeto da Bahia, um menino carente, que o sonho dele é conhecer o Edvan Palmeira, que é um profissional que era da Growth já, que era carente também, aí o cara treinava e hoje em dia ele é Olímpia. Eu sei quem é o Divan. Então tinha um menino que era fã dele, vendia trufas na rua. Pô, tem como você emprestar um pouco do suplemento, uns 3 pacotes, e depois a Growth manda pra você de novo. Eu, cara, não tem problema não, pode até pegar, eu ganhei muita coisa, pô. Tipo, pode vir aqui buscar e dar pra ele. Eu não sabia. Aí os caras foram lá buscar e me gravaram, pô. Irado. Aí eu falei, normal, nem sabia que ia ser gravado. Aí, pô, você pode ir lá, eu consegui um carro pra levar. Ele tava no horário expediente, não podia, sair rapidão do navio.
Aí pedi pra um colega meu que tava de folga levar o carro no interior lá. Pode usar o meu carro, cara. Leva lá, pô, vai ajudar sempre, porque às vezes o menino era muito carente. Uhum. Aí, cara, o pessoal no vídeo gostou. Caramba, quem é esse negão aí, não sei o quê. Os comentários. Grava ele, Rony Cornman, porque é policial, nada a ver. Aí grava esse cara, aí, tipo... Aí o videomaker falou pro dono da Growth. Irmão, a galera tá pedindo esse Eusébio aí. Grava ele, aí volta lá. Quando entregar lá, volta e grava um vídeo. Pô, grava um vídeo com ele. Eu treinava na garagem. Eu mostrei aqui, ó. Eu treino aqui porque eu chego muito tarde do navio. Não tem academia aberta, que era uma região periférica. Então eu fiz uma academia, o pessoal do meu navio me ajudou a fazer, o pessoal que mexe com solda. Cara, maneiro. Os caras gostavam de mim pra caramba. Montar academia na garagem. Montou academia na garagem, pô. Na verdade, o navio só sai da embarcação porque é ele que tá lá remando. Então, montei uma academia Então, eles gravaram o treino do tenente com o Edivan Palmeira. A gente fez um treino old school na minha garagem, tem no vídeo. Maneiríssimo. Isso é irado. Aí fez, a galera gostou, falava bem, explicava os exercícios. Eu nunca. Foi aquilo que eu falo, cara. Sorte é competência mais oportunidade. É. Eu tava pronto quando a parada bateu na minha porta. Com certeza. Cara, e a Growth tem essa coisa que ela realmente explora pessoas com potencial, pessoas com disciplina, bons atletas. Ela realmente abre a porta para trazer esse tipo de gente, porque é uma empresa que, nesse ponto, eu gosto muito da Growth por causa disso, que ela realmente permite que pessoas que querem uma oportunidade consigam. Isso é muito bom. O mérito, né? Tipo, assim... Exato. Aí eu fui falando no vídeo, o nego gostou de mim, pô, o vídeo do bombando, e ele, pô, vamos gravar mais. Aí me levaram lá pra conhecer um menino carente, a gente fez um projeto, eu fiz um projeto, transformei o shape dele em tantos dias. O menino ganhou, cara, o vendedor de trufa, a gente fez um projeto de, tipo, 28 dias. Irado. Ele ganhou a competiçãozinha lá, eu mandei ele pra caramba. De trufa pra trembo. Pam! Só que o menino não tinha muita cabeça, acabou não vingando, mas era um cara que era pra estar fazendo sucesso. Aí, pô, aí não tinha muita cabeça, ele não vingou. Entendi. Pararam de gravar ele. Mas aí foi minha oportunidade na Growth. Aí fiz esses vídeos, não sabia ainda que ia ser da Growth. Aí continuei me preparando pro Olímpia, próxima competição. E o cara da Growth falou, Zébio, pô, o dono da Growth falou pra você ir poder aparecer lá no Growth Day e tal. Eu, pô, já gastei tudo pra ir nessa competição. Pô, não tenho mais recurso, né? Tipo, eu investi tudo que eu tinha pra aquela competição. Porra, não tem onde... Ele falou, cara, se quiser ficar aqui na minha casa pra não gastar com hotel, cara, é muito bom. Um abraço aí pro John. John é sangue bom. Pô, cara... Aí ele, pô, pode ficar lá em casa e tal. Cara, será que eu vou nessa porra Growth Day? Aí eu fui, comprei um cartão, parcelei a passagem e fui pra São Paulo. Oportunidade, a gente não pode... O cavalo branco passa uma vez só na porta, né? Aí fui pro Growth Day, cara. Foi mágico aquilo ali. Ali já valia. Assim, eu, cara, não queria nem pensava em ser patrocinado nem nada. Tudo que eu tava vendo ali era, caramba, os caras do YouTube, Léo Stronda, Alex dos Anjos, tipo, todo mundo da Miléo Araújo, todo mundo da Growth lá no 10 anos, tipo, foi Growth desde 10 anos da Growth. Pô, legal. Aí eu participando no camarim com os caras, eu tava só de assistindo. Aí fui competir no final de semana que vim do Olímpia, né, tipo, eu ia competir em São Paulo, eu fui de uma vez, não fiquei entre os 6, era a primeira competição grande que eu fui, que era o Mr. Olímpia, a categoria tava pesadíssima, não fiquei entre os 6. Aí saí da Growth, a Growth me gravou e, tipo, contaram no final que agora eu fazia parte do time da Growth. Pô, irado, cara. E eu tava com a pressão do caramba, os caras, cara, tem que ganhar essa porra, senão a Growth vai te patrocinar. Mano, Caraca. não tem como ganhar, mano. Os caras que vão já... Não tem, tipo, tem como eu ir bem melhor do que eu já fui, mas, porra, não tem, vou cortar o braço do maluco? Sim. Não tem como ganhar, entendeu? Tipo, pra ter noção, você sabe que é o Nescau. Sim. Um dos melhores do Brasil. Ele foi o 5º, tipo, eu fiquei atrás dele. Então era só cara brabo que não tinha como. Aí, pô, mas tava muito feliz. Falei, cara, independente de qualquer coisa, dei meu melhor, tô muito feliz de estar aqui, tô vivendo um sonho e tal. Aí, pô, a Growth, queria falar agora, você faz como novo integrante da Growth. Cara, eu chorei pra caramba. Eu tive a mesma sensação quando entraram em contato comigo também pra me chamar pra ser atleta da Growth, assim. Porque realmente eu não esperava. Porque, tipo assim, pô, você vê o histórico da Growth, você vê que eles atingem um público de atletas, de competidores, de galera de alta intensidade, alto tipo de treino. E aí você fica vendo toda aquela galera pesada ali, sabe? Tu fica assim, caraca, meu irmão, de repente o cara entra em contato comigo, pô, é que a gente gostou do teu perfil, pô, você atinge um público que a gente tá querendo muito, que é a galera que tá começando, que é a galera nerd, com que é a certeza, galera que cara. gosta de atividade física, e você fala muito bem com eles, e pô, você é um cara que malha por prazer, que pô, tá aí há 28 anos se dedicando a isso, assim. Aí eles me deram essa oportunidade também, cara, pra mim. Acho que a melhor sensação que eu tive até hoje com a Growth foi quando eu fui no CT da Growth pela primeira vez, eu tava lá registrado meu nome, senhazinha, código, assim, e porra, tu poder entrar lá, sabe, pra poder malhar. Porra, cara, ali caiu a ficha. Eu falei, cara, que maneiro. Vai mudar pra São Paulo, Rex? Não, eu sou carioca 100%.
E se eu tiver que mudar pra São Paulo, tem que levar você comigo, cara. Como é que a gente vai fazer esse programa comigo lá? Agora você viaja aqui final de Aí semana. foi muito bacana. Aí eu fui, aí, tipo, a Growth investiu pra caramba em mim, tava com uma promessa na pandemia, não ia competir pra buscar meu Procard, fizeram até um vídeo na época, né? Tipo, como que eu fosse pro meu próximo pro, tava muito bem, 118 quilos, seco. Rompi o peitoral na pandemia. Caraca, mano. E aí, quando é que tu recuperou pra Aí fazer corri pra operar, né? isso? Operou? Corri, operei na hora, pô. Rompeu o quê? Rompeu o tendão Rompei mesmo? total. Tudo roxo. Aqui. Tudo roxo, ficou tudo roxo. Imagino. Quanto tempo de recuperação? Ah, tipo, eu competi 2 meses depois, pô. Você tinha plano na época, cara? Porque, Tinha plano? graças a Deus, é um conselho que eu dou aí pra qualquer um. Que se não tivesse Cara, plano... plano de saúde, cara, Faz a é diferença. prioridade. Eu, tipo, nunca liguei porque já tinha da Marinha e tal, mas eu fiz quando eu comecei a competir, eu fiz um plano. Porque é muito importante, cara. O cara que tem uma ruptura, um acidente sem plano, ele vai gastar uns 50 mil, vai correr atrás aí, é caro. E graças a Deus tinha um plano, cobriu tudo. Né, foi andar... Aí, pô, mesmo assim, foi onde eu comecei a virar a chave. Cara, se eu não puder ser o melhor atleta, eu vou ser o melhor treinador, um dos melhores treinadores. Aí entrei na pós, pô, comecei a fazer pós-graduação, bodybuilding coach, nutrição esportiva e hipertrofia. Aí, pô, estudando com o braço fudido e sem parar de treinar, treinando no outro lado. Eu queria mostrar serviço. Cara, a Growth me contratou agora. Eu vou ficar quebrado? Não. Treinava com um braço só. E tipo, o médico falou que eu poderia voltar a treinar em 3 meses. Em 2 meses eu competi de novo. Fui top 4 do nacional. De novo. Top 4 do... E depois disso, chegou um cara careca numa cadeira de rodas e chamou você pra fazer parte dos X-Men. Não, tá maluco. O cara é um mutante, maluco. E o pessoal falava, não, cara, fica tranquilo, o Léo Stronda rompeu também, ficou 1 ano pra voltar. Eu, mano, o Léo Stronda é Léo Stronda, pô. Eu não sou ninguém, eu vou ficar quebrado aí, nego não vai viver. Eu tenho que mostrar serviço, não O tem. máximo que eu tive foi estiramento. Eu tive estiramento no esquerdo, aí ficou roxo, tudo mais, mas falou, você não rompeu, você teve um estiramento forte. Eu falei, É, o beleza. mais novo também tive. Aí, Meu treina foi devagar. total. Treina leve. Desprendeu tudo. Total é completo. Aí É depois, complicado, cara. Aí fiz 2 meses também, assim, malhando muito frouxo, muito devagar, né, pra não forçar. Aí quando eu voltei a começar a malhar pesado de novo, que já recuperou, aí fui do outro lado. Eu falei, porra, tu tá de sacanagem. Aí mais 4 meses nessa situação toda. Mas até é normal, recuperar do você vai lado. compensando pelo outro lado. Mas foi estiramento só, né? Agora imagina um rompimento total, cara. Eu já Tem, ouvi, pô. eu já Sai. ouvi. Eu ouvi igual um pano rasgando. É. Crack. Não, eu ouvi Tem um uma vídeo. vez o cara arrebentando o tendão. O bíceps. ligamento do bíceps. Que o bíceps Aí ficou aqui retrai. em cima, né? Ele retrai. É que nem o elástico estourando. Tava do meu lado, foi pá! Aí eu olhei assim pro lado, ele soltou um berrão, o bíceps na hora do cara subiu até aqui eu em vi. cima. É. Tava do lado. É igual um elástico estalando, maluco. O barulho que eu nunca mais esqueci. Mas é isso. Aí me recuperei, continuei competindo, o Adolfo apoiou. Tava com o meu maior medo era perder. Tipo, eu nem senti dor na hora. Eu, caramba, vou perder tudo que eu É, conquistei. o pânico é foda. Fudeu. Já vou agir. Pra um já. atleta, isso aí é a morte. Já né, fui cara? pro médico já pra resolver, porque eu sou assim, cara. Tem que ser tempo de ação rápida. Não pode ficar chorando, meu Deus, e agora? É resolver. O que é que tem que fazer? Até atrás como do mecânico, médico. tu sabe como é que é a situação, né? Se tu tipo, resolve tem na que hora. resolver na hora, pô. A Marinha me deu muita sagacidade que eu falo. E aí tu começou a investir no lado de coach. Já de ajudava algumas treinamento. pessoas, mas nada profissionalmente. Aí comecei, né, a já preparar algumas pessoas, a focar nisso. Cara, se eu não for um bom atleta, eu quero ser bom, eu tenho que ser bom, porra. E agora que você tá virando um bom treinador, um bom instrutor e tudo mais, um cara como eu tem futuro? Dá pra tirar um suco daí, hein? Dá pra extrair. Eu acho que se espremer aqui, cara, sai Sai um a caldo. fábrica inteira. Mas Agora, é isso. Aí de 4 anos pra cá eu me dediquei a isso, né? Continuei competindo ainda, porque eu acho que tem que dar o exemplo sempre. O exemplo é o que arrasta. Então meus próprios alunos, eles gostam de me ver competindo. Aí de 4 anos pra cá eu montei equipe com preparador físico, com nutricionista. Então meu foco agora é o quê? Preparar pessoas, ajudar pessoas a mudarem de vida. Ano passado a gente pegou 2 cartões profissionais. Né? Interessante, eu gosto de pegar atletas que nunca competiram. Eu gosto de... Porque é muito... Assim, não é desmerecendo o trabalho de ninguém. É muito fácil pegar o cara que tá pronto lá e botar ele pra fazer o gol. É igual existe, que tem treinadores de atletas prontos. Eu gosto, cara, de pegar o cara... Eu gosto de ver o cara que tem a vontade de começar. Entendeu? Então, a maioria dos meus atletas são assim. Pessoas começaram comigo, trabalhos que eu fiz de 2, 3 anos, até o cara pegar um cartão profissional. legal. Eu assumo que eu já vim meio semi-pronto, assim. Eu tava querendo muito competir, aí eu cheguei a falar com o Varela e, poxa, cara, você vai precisar de um
condicionamento muito, um empenho muito maior que, cara, você vai precisar de gente para isso. Uma equipe, Uma quase. equipe para isso. Aí beleza, aí eu entrei em contato com o pessoal da Grow, falei com o Edson, falei com o Léo, falei, cara, fala com o tenente, o tenente é o cara, ele vai te orientar bem, ele é do Rio de Janeiro, é um cara que vai poder te acompanhar legal. Eu falei, beleza, aí eu entrei em contato contigo, a gente conversou, aí você olhou e falou, cara, tem potencial aí, vamos lá, né, vamos ver o que tá de falha aí seu, o que dá para corrigir, e se der tudo certo em julho, a gente tá lá, né? Mas tô aqui... Julho, competição? Julho. Qual Mas tô competição? aqui... Qual é a competição? Aqui do Rio mesmo. É o... Foi escolher um da Braf. Isso, da Braf. Tava esquecendo o nome. E esse é o fisiculturismo clássico. Ele é alto e longilíneo, né? O bodybuilding ainda faltaria muito peso. Falta perna. São finas, mas são 3. Calma, corta, cancelamento. Mas não. Mas 3 finas, mas... Como diz o ditado, fino e longo, só baseado pra dar onda. E pior que você nem maconheiro é, fala isso, cara. Eu não sou, cara, mas amigo E vai meu passar me pro falou maconheiro agora. Meu amigo meu me falou essa frase, achei engraçado. Até porque tem essa lenda que dizem que todo bodybuilder é maconheiro, né? Isso é uma mentira, tá? Só pra deixar claro. Agora, só vamos quem lá. deixa claro isso é o balestrinho, né? Com todo respeito. Eu acho que é muito é um refúgio, entendeu? Como é, tipo, é aceito o cara usar produto, já tem o uso do recurso orgânico, eu acho que a gente acaba refugiando muito o cara drogado. O cara já, tem que tomar isso. O cara já gosta de tomar tudo. O meu refúgio é quadrinhos, cinema e livros. Assim, quando eu quero relaxar, é isso que eu vou. Assim, um videogamezinho, um Helldivers, é que eu gosto. Agora, Eusébio, a gente vai entrar aqui num quadro que acho que assim, é o não leva a nada. O que é o não leva a nada? A gente vai falar de alguma coisa que realmente é um assunto aleatório, de alguma coisa que você sabe que não leva a nada, que não dá certo, que não funciona. Então a gente está deixando esse espaço aqui para te fazer uma pergunta para você que é do meio do atleta, do esporte, fisiculturismo, assim. Eu vou te dar uns exemplos de algumas coisas bobas aqui, mas são realmente assuntos livres, soltos, né, que a gente tem aqui, que é só para quebrar um pouco, assim. Eu faço a primeira pergunta. Pode fazer a primeira pergunta? Vamos lá. Você acredita em signo? Acreditei. Acho que o signo do esforço. Tem que se esforçar. Boa. Mas qual o seu signo? Não... Então sabe qual é o seu signo, cara? Nasci em setembro. Nunca, mas desde criança eu fui instruído a dizer que não tem porra de signo, não. Então sabe qual é o teu signo? Eu não sei. Puxa aí, setembro. Ai, meu Deus, setembro, cara, que vocês vão fazer parar pra ver quem... Qual é a sua data de setembro? 24 de setembro. Vamos lá, 24. Minha mãe nunca gostou, não. Uma fase de minha mãe de setembro. Eu acho que é virgem. Setembro, signo. Vamos Eu lá. acho que é virgem. Você acha que é virgem? Eu acho. É Libra. Libra? Signo é se esforçar, pô. Acordar cedo É e dormir típica tarde. coisa que o libriano falaria. Sério mesmo? Porra. Eu acreditei no caralho. Você lê esse negocinho de horóscopo, Rex? Signo é acordar Olha cedo. só, É três... em minha defesa eu sou designer e eu vi muito Cavaleiros do Zodíaco, então... O que disse? Não é que eu não desacredite. Não, racha minha cara de vergonha, cara. Eu não Próxima pergunta. Vamos pular essa Signo parte, é... cara. Porra. Bora. Vamos lá. Você, assim, que já viajou muito o Brasil, assim, aleatoriamente, assim, você teve chance de ver outras coisas, assim. Qual foi o prédio mais bonito que você já viu na sua Prédio viagem? mais bonito? Que porra de pergunta é É essa? uma coisa que não tem sentido. É exatamente esse quadro que a gente tá dividindo aqui, que é o não leva a nada. Entendeu? É um assunto que não leva a nada. Se fosse a academia mais bonita, né? O prédio mais bonito, cara. Até riu, cara. Não, vi que você ia falar, você cantar, mas deixa. Vai ser cancelado? Pensou... Ah, não, agora fala. Agora vai. Fala. Porra, vai virar... Tem um prédio lá em BH que chama Sobe e Desce. Bom, pra quem é de BH deve saber a história. Sobe e desce. Fica aí a curiosidade, coloca aí depois. Avenida Guaicurus. Cara, Pô, sabe... Então deve chamar atenção mesmo, né? Deve ter um chamar- significado específico esse prédio. É. não frequento não, nunca fui não. Vai lá, faz a pergunta. A pergunta aí, Mariela, que não leva a nada. Deixa eu ver, cara. Feijão por cima ou por baixo do arroz? Cara, eu sou macho tudo misturado, pô. Macho não tem essas porra, não. É um libriano completo. É o real essa porra mesmo. Aqui não tem Nutelice. É sério. Ele que inventou esse quadro. Ele que inventou esse quadro. Não. É o seguinte, esse quadro é pra descontrair, entendeu? E agora vem uma pergunta, beleza, pra você tanto faz. Eu sou um cara que eu gosto do caos. Todo mundo coloca o arroz primeiro e o feijão por cima. Eu faço de propósito, só pra ver as pessoas olhando pra mim assim. Bota o feijão e o arroz por cima. Eu boto ao contrário. Só pra as pessoas olharem pro meu prato e falar assim, por que você tá fazendo isso, cara?
Falei, cara, quando eu comer vai ficar tudo misturado, com a diferença tá em cima e com embaixo. Mas eu gosto do caos, porque tem aquela coisa, não, porque você coloca o arroz primeiro e o feijão depois. Aí eu faço o contrário só pra criar confusão. Assim, eu gosto das pessoas olhando pro meu prato. Tem um baião de 2 já é misturado. Eu nem me O feijão, arroz. E agora você vai uma resposta pra gente simples, né? Uma coisa que não leva a nada na musculação, um mito, uma lenda, uma coisa que você ouviu e falou assim, tá de sacanagem, essa porra não existe. BCA. BCA. Não, tem que usar muito pra funcionar, né? Muito, Desde muito. o início eu comecei, pô, tem que ser 30 gramas pra... Quem vai usar 30 gramas de BCA? Cada scoopzinho da Growth é 5, é só você botar... Aí o pote acaba em 2 dias. Viram, né? Não eu vou acho falar que os que eu três, já não usei. os três concordam, né? Não, tá bem. Todo mundo já usou, os três concordam. BCAA Eu uso. já tem no Whey, cara. Eu sei, mas eu uso antes. Eu uso como pré-treino, Ah, entendeu? Agora vamos lá. Então vamos agora entrar, terminamos o quadro, que não leva a nada, como você viu, não leva a nada. E agora vamos pro nosso outro quadro, que é o Tititi, né? Que eu e o Varela somos duas grandes velhas fofoqueiras. Então, somos fofoqueiros. Você sabe que a gente conversa, a gente manda Você sabe que a gente manda mensagem pra outras. Tem um grupo nosso só de fofoca. Somos fofoqueiros. Então a gente criou esse quadro pensando exatamente nesse meio da fofoca. Não precisa dar nomes, não precisa dizer diretamente ninguém, mas você ali, tem alguma história que você já ouviu ali, algum fake news entre a galera do fisiculturismo, alguma fofoca que já contaram pra você de alguém? Cara, fake news que eu sou mais revoltado com esses naturais. Mas isso é fake news, isso é verdade. Em parte, cara. Os caras usam estimulante, usa clenbuterol, usa GH, só não usa hormônio, né? Esteroide, tipo testosterona e os outros derivados, e falam que são naturais, pô. Fofoca boa essa, hein? e fofoca que contaram de você. Tem alguma? Você sabe? Que pode ser verdade ou não. Não, acho que eu não me envolvo, assim, nunca me envolvi, Ser não. bem discreto, né? Deu pra perceber. Discreto eu não sou, mas como eu faço uma amizade com o geral, eu não... Quem vai se meter com um cara de 117 quilos, cara? Tem quanto de altura? 1,78. 1,78. Ou seja, 1,78, 117 quilos. O cara é muita Esse massa, cara vindo meu na irmão. tua... É muita massa. Esse cara vindo na tua muita direção, cara, você só tem duas opções. Ou você reza ou você chora. Entendeu? Ou você atira. Ou você atira. Mas mesmo assim, e atirar é capaz de pegar, porque o cara é grande, mas Não, é tem capaz que- de não derrubar. Não, tem que descarregar tudo. Tem que descarregar, com todo respeito. Entendeu? Aí, mas tu vai ficar parando aqui nem filme, o bicho vai continuar atropelando, cara. Ou você reza ou você chora. Ou você atravessa a rua, porque assim, não tem como parar um cara desse tamanho. O cara é uma máquina. Agora terminou o nosso... Então não tem nenhuma fofoca? Nada? Além Conta dessa? algum podre aí. Pô, alguma coisa que você ouviu assim, olha, eu ouvi dizer que tem um cara por aí... Vamos viralizar alguma coisa aí, cara. Vamos botar É só isso mesmo, sou puto com essa porra desses naturais, cara. Ou seja, natural, você já sabe, né? A gente sabe a verdade. Sou puto, que A gente sabe a verdade. É que o cara quer se fazer de melhor que os outros, pô. E falam que é natural. Porra. Tem um ditado que fala que nem planta cresce natural. Cara, na minha época eu só era natural porque eu não tinha dinheiro pra tomar as porra, cara. Era duro. Era duro. Entendeu? Eu nunca vi aquelas feiras, já viu aquelas feiras que tem nos Estados Unidos, muito comum que a gente vê em filme, né, de interior, tem assim a maior abóbora, o maior tomate, aquilo ali nunca pode ser natural, né? Não, até a natureza, a competição de quem é maior, pô, vai ficar disputando quem é... Eu encerro. Então agora vamos aqui para o outro quadro desse programa, que é o Drop Quest, né? Muito baseado na nossa série de Drop 7, nós temos aqui o Drop Quest, que a gente vai fazer algumas perguntas que, assim, o Varela vai falar e você tem que responder rápido para ele, em cima do que ele falar, entendeu? É uma resposta direta, não pensa muito não. É um desafio aqui, a gente vai falar uma coisa e você tem que responder na lata na outra. Então, Varela, começa aí. Vacilo. Pegar aluno. Eita! Senti uma indireta. Eita! Não foi não. Senti uma indireta. É isso? Será? Será? Sei de nada. Faz a próxima aí, Rex. Um bate-bola. Marinha. Gratidão. Boa. Dieta. Pesada e calculada. Ciclo. E eterno. Boa. Academia. Raiz. Raiva. De treinar fofo. Não, às vezes a gente acaba treinando fofo. Veio até a risada de fora. Pô, às vezes vai lá não dar o máximo, eu fico com raiva. Sabe o que foi isso?
Foi algum Enzo rindo. Foi algum Enzo rindo. Coitado, não faz isso não. Te amamos, Enzo. Vamos lá. Competição. Tem que ser interna. Você e você mesmo. Boa. Arrependimento. Das vezes que eu não dei o meu melhor. Frango. Frito. Odeia. Essas porra desses naturais. Chato pra caramba. Revezar equipamento. Reverso de boa. E agora vamos pro quadro que a gente tem aqui, que é o Escalar Arnold. O que é o Escalar Arnold, Varela? Aqui a gente vai testar os seus limites. Manda aí. Vamos lá. A Escalar Arnold, a gente tenta comparar você com o maior mito e inspiração desse programa aqui. Então a gente vai te falar alguns exercícios que ele fez e a gente quer saber o quão próximo você já chegou dele. Entendeu? Então vamos lá. Quanto você levanta na rosca direta? O máximo, carga máxima já fiz com 30 de cada lado. 60. 60? O Arnold fez 60 também. Vamos lá. Quanto você levanta no supino? Carga máxima 220 no supino. O Arnold ganhou. 240 o Arnold. Agachamento. Mas é com a barra ou... Vamos deixar com a barra. Geralmente quem conta com a barra é o mesmo cara que mede o peru pelo saco. Cada centímetro conta, hein? Só pra deixar claro, hein? Geralmente... Tá tudo no pacote, tá? Eu acho injustiça isso. Eu acho que tá tudo no pacote. Quando você vai medir do animal, você mete de anca a anca. Não tem cara que... Essa foi... Eusébio, cara, que figura. Pô. Mas vamos lá, agachamento, total. Já levantou, de peso. Com barra. 220. 220? Tá. Arnold ganhou com 40... 247. 247 o Arnold. Deadlift. 280. 320. O Arnold. Assim, você só bateu no Arnold aqui no rosca. Na rosca direta. Na rosca direta. Rosca direta. Bom. Próximo. Vamos lá. Eu e o Varela, a gente fez um quadro aqui, que é o famoso reveza ou não. E aí a gente vai dar um nome de uma pessoa e você diz se você revezaria com ela ou não. Preparado? Próximo. Vamos lá. Primeiro, Graciane. É a série, tá? Não é o personal. Puxado aí, pô. Que revezaria com ela? O quê? O quê? Eu tô falando, eu não sei. Você pode dizer, pensar. No Ela treino? pega pesado, hein, cara? Pode ser no treino. Vamos só responder vamos reveza ver ou no não treino. reveza? Revezaria com a... Vamos botar na pesa. Vamos criar um ambiente, um clima. Depende. Não tô falando esse clima, assim, uma academia, por exemplo. Revezaria com a Graciane no Sim, a exercício? gente treina no mesmo CT lá na U2. Olha que legal. Mas revezaria com ela? Por uma Pro CT 212 Pro. Já pega pesado, né? E treina bem pra caramba. Treina bem. Grande. Já treina na BT também. Treina forte, treina fundo. Reveza é uma pessoa bem simpática. Revezaria. Beleza. Trata todo mundo bem. Exato. Bem humilde. Fala com geral, brinca com a gente, faz brincadeira lá, brinca. Brincadeira de criança. Vamos lá. Big Jeff, revezaria? Claro, pô, meu irmãozão. Enzo, o crossfiteiro. Você. Não, essas porra desses... Caralho. Ainda mais Enzo natural, crossfiteiro. Natural. Enzo natural e E agora? crossfiteiro. Eu vou invocar o Formado nome em aqui. biomecânica no primário. Os caras são mestres. Caralho, os malucos ficam discutindo biomecânica na internet o tempo todo. Isso tá errado, tá certo. E agora, um famoso fisiculturista natural. Não, cara, eu odeio essa porra desses naturais. Não vou nem dar o nome, então já respondeu. Nada contra, mas o cara que, porra, não usa, não, agora fica... Os caras fazem mais propaganda da porra do que o cara que é hormonizado. Ele tá fazendo propaganda positiva do hormônio. Que ele endeusa a parada como se tudo é o suco, que o suco é milagroso. Então, até o cara que nunca tomou tem vontade, porra. Se esses caras natural ficam falando que a porra... Eu vou querer tomar, pô. Eles não perceberam isso. Eles fazem mais apologia do que os caras que usam, pô. Olha, a gente tem um quadro aqui que é o Me Ajuda. O que é o Me Ajuda? O Me Ajuda é quando a gente faz uma pergunta pra galera no Instagram.
A gente cria uma postagem ali, a gente faz umas perguntinhas pra eles, eles passam pra gente umas perguntas pra fazer pra você. Então eu vou escolher 3 aqui, e aí você responde pra gente rapidinho. A primeira que eu separei é: como você consegue dar conta de tanto trabalho e ainda consultoria? Cara, eu falo uma frase que eu trago pra minha vida, que o tempo é o tempo que você tem. O nosso dia tem 24 horas, a gente tem que ter organização e comprometimento para usar aquelas 24 horas da melhor forma e cumprir todos os nossos compromissos. Então, não existe esse negócio de falta de tempo, existe falta de prioridade e organização. Então, uma coisa que eu trago da Marinha, né, da formação, que me faz hoje conciliar minhas atividades e desempenhar com profissionalismo tudo que eu me proponho a fazer. Boa. Outra pergunta aqui. Você possui algum hobby que você considere ele como um hobby meio nerd? Como eu não tive, a minha infância não foi tecnológica, eu brincava na rua, então não tive muito contato com Esse mundo, né? o mundo nerd, né? Tinha até primos que jogavam videogame, tinha parado assim, mas infelizmente eu não tive. Foi uma infância muito raiz mesmo. E hoje você tá de frente com Que é o Kratos. nerd, né? Tenho amigos nerds, acho bacana, o mundo é um mundo diferente, né? É bem diferente, assim. É porque a gente tem uma cultura um pouco diferente, por exemplo. Eu sempre fui nerdão, mas eu nunca gostei de... Quer dizer, eu sempre fui nerdão, mas eu sempre gostei de fazer atividade física. Então eu consegui conciliar os dois, assim. Eu mantive meu espírito. Meus amigos hoje todos são meio gordinhos, meio Pode dizer que eu lagartinhos. nunca vi nada. Eu tinha um amigo meu que tinha um negócio de hentai, aí eu vi. Que maravilha. Ai, me ajuda aqui. O mais nerd que eu me aproximei foi disso. Eu nem Não pergunta. Não Foi pergunta. o mais nerd da minha infância que eu cheguei a ver assim na rua. Pelo menos foi na infância, vamos respeitar. Pelo menos foi na infância. E tem a última pergunta aqui. Série perfeita para desenvolvimento de ombro e trapézio. Ombros, esses que eu mais gosto. É o Militar Press, né? Que é o desenvolvimento. O Barra. militar falando de militar é óbvio. com Com barra. barra. Acho muito bacana. O desenvolvimento por trás também, que é muito condenado atualmente, mas a gente das antigas também. A gente fazia muito. Não tem exercício proibido, né? Mas hoje São em dia pessoas que não são indicadas para determinado exercício, mas se você não tem restrição física, eu já não consigo, porque eu tenho uma restriçãozinha. Se chama alongamento, né, Não, Varela? se chama velhice. Não, se chama alongamento. Velhice. Você é o cara mais... O Varela parece que... Se você pegar o Varela e fosse um boneco, ele ia ser aquele boneco com 4 articulações. É só braço pra frente, pra trás, perna pra frente, pra trás. fica com a robozinho. cordinha. Robozinho. O Varela seria esse tipo de brinquedo, entendeu? Eu não, eu já seria um Hot Toys, porque eu tenho alongamento, mas o Varela é mais uma coisa mais assim... Mais Não, old e sem school. contar que Seria ele... que é um boneco de voodoo, então. Olha, com o que eu tô tomando, porra... ou eu seria um boneco de voodoo, Não, sem contar ou que ele já aquelas foi luzes- dançarino em algumas boates também. O importante é que eu paguei a faculdade. Que isso preze por essa reformação. O boneco de voodoo é ótimo. é tipo do cara. Sabe, você conhece bruxinha? Bruxinha é aquelas bonecas que você coloca várias agulhinhas pra costureira. Entendeu? Acho que a gente tá nessa Isso classificação. é perfeito pra você. Bonequinho de voodoo. Bom, pessoal, é com muito orgulho e também com muita honra que eu tenho aqui o Tenente Eusébio. Cara incrível. Poxa, obrigado aí por ter estado com a gente aqui, participado do programa. E aí, Varela, se despede aí com carinho. Eusébio, o Rex, já te conhecia, mas uma honra ter conhecido você hoje. Você é a figura. Eu vi seus conteúdos Irmãozão. também direto no Obrigado, vídeo, mas irmão. eu não sabia quem era a pessoa. Obrigado, Muito irmão. bacana. Valeu. E eu trouxe uma lembrança aí pra você. Eita, olha oba! aí. Presente, adoramos. Por favor, Presente! convidados, venham e mimem a gente. Nós gostamos de ser mimados. E aqui é uma frase. Adoramos presente, hein? Ó, Eu tomem tomem suco. suco. Tomem suco. Suco é bom, tem E vitamina. aqui é um lema, né? Um lema do meu time que é vai e vença. Porra, É um valeu. lema que eu trago que, independente de qualquer coisa, é vai e vença, cara. Seja qual for o seu desafio, sua dificuldade. Irado, irmão. É sempre pra cima. Pô, muito obrigado, Tenente. De coração. É uma honra mesmo. Aqui, ó. Ah, Blusa. olha, tem mais, cara. Oba! Já vou malhar hoje, hein? Já vou usar pra malhar hoje. Tem mais? Tem mais? Tem também. Que isso, pera? Assim, aqui, ó. Porra. Pô, o convidado que traz presente pra gente. Me cara. senti mal, não. Aí, Calma, você vai ter que ir calma, mais, hein? Calma. Porque aquele momento nosso do Merchan, nós somos patrocinados aqui pelo Mizu Restaurante. Então, da mesma forma que a gente está recebendo esses mimos, nós também vamos dar para o Tenente Pô, que um irado, japa para ele provar, gostoso. Lá do Mizu. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Então calma que ele não vai sair sem nada daqui também, né?
vai ter a nossa participação aqui pra ele. Mas, Tenente... Alô, Mizu adora e acertaram na... Pô, adoro, Acertaram? né? Gosta de japa? Gosto pra caramba. Cara, o Mizu, ele é japonês e mexicano, meu irmão. E Bacana. E de fica todo- onde? Não, fica em Botafogo. Bacana. Mas o que eu mais gosto do Mizu, eu já falei isso com o Varela, é que se você tá na dieta, ele é o único japonês que você consegue... Você escolhe as peças que você quer. Então você, normalmente, quando você pega em site alguma coisa, Que maneiro, cara. é tipo assim, é um combo de peças. Lá não, você paga pelas peças que você quer. Então, tipo assim, eu quero um combo de 75 peças, eu posso botar só sashimi de salmão se eu quiser. E eles Bacana. fazem pra você e é muito, muito E bom. tem atendimento local ou sou delivery? Tem delivery e tem local. Vou te levar lá. Bacana. Vou te levar lá. Então, pessoal. Não, você eu sempre levo. Você é meu date eterno. Tá bom, vamos os três. Fábio, você tá ferrado. Ainda Prima aí, ó. Ainda bem que foi antes do Big Jeff aparecer. Senão... Quantos quilos? Eu, 103. 103. 117. Porra, humilha, né, cara? Fábio, desculpa, Fábio. Fecha o restaurante. Melhor por um fechar o dia. restaurante agora, cara. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, de coração. Tenente Zé, de coração, obrigado. Então é isso, mais uma galera. Eu que vez, agradeço a uma honra. oportunidade. Valeu, Vamos pra cima. Prazerzão, Isso Zé. aí, papo de peso. Ver e vencer, vamos lá. Não, vai e vencer. Vai e vença. Vai e vença, é isso. Valeu, galera.